tecnologia ela tá tão enraizada na evolução da humanidade que daqui para frente não vai existir pessoas se graduando. Eu formei em contabilidade. A gente está vivendo um momento muito bom e ruim para a tecnologia. Uhum. Muito bom porque a tecnologia ela tá tendo o valor que ela deveria ter desde sempre, o que não foi dado no Brasil. Uhum. É muito difícil você ver o ensino fundamental e o ensino médio investindo em tecnologia, o que já deveria estar acontecendo há anos. Foi um lampejo na minha cabeça. Eu tinha criado, na verdade é porque eu achei muito bonitinho a forma que eu tinha feito o meu primeiro treinamento para apresentar para um número grande de pessoas. Aí eu quis alimentar o meu ego dentro do LinkedIn mostrando que eu fiz aquilo. E fui e postei. Eu tinha 1000 conexões, em uma semana eu fui para 15 mil seguidores. Gente, não existe especialista daquelas coisas que surgiram em 2, 3 anos pra cá. Uhum. Vai existir aquela pessoa, no máximo, com uma compreensão plena, sênior, porque, assim, para ser especialista, a gente precisa desenvolver um estudo grande sobre aquilo, e não tem ainda. Eu comecei a ver isso como um incentivo para estar onde eu tô. E não sei quando foi que essa chave virou, que eu parei de me sentir mal, para você ver que até pessoas brilhantes, com talentos incríveis, estão propensas A sofrer coisas a caírem comuns. por coisas comuns, como o dia a dia. Felipe dos Anjos Almeida, seja muito bem-vindo. É assim que você gosta de ser chamado, o nome inteiro, ou tem algum apelido? Na verdade, eu sempre coloco Felipe Almeida, porque eu acho mais fácil na hora de assinar, né? Mas muita gente tem me falado que o dos Anjos é um sobrenome bonito, né? Então, assim, acabou que eu deixei aí os dois juntos, aí coloquei o nome inteiro. Mas todo mundo tem me chamado de o menino do SAP. Eu perdi a minha identidade de Felipe para o menino do SAP. Menino O do Felipe SAP. do SAP. Cara, Menino do SAP. isso eu vou querer que você conte bastante também hoje, porque acho que você construiu boa parte da tua trajetória profissional em cima dessa plataforma. Eu não sei como... É um mega de um produto que atende o mundo inteiro, diversas companhias. Sim. Tem escassez de mão de obra, né? Porque a gente trabalha fazendo pesquisa dessa linha. Tem muita empresa que é focada nisso. A empresa que você está, por exemplo, tem muita mão de obra assim. Os caras falam, cara, a gente não acha os caras de determinados módulos. Então, cada módulo, às vezes, tem o seu preço também por conta de oferta e demanda, né? Mas isso aí você vai contar. Total. Quanto tempo de SAP? Antes de eu perguntar da tua vida, quanto tempo de SAP, cara? 10 anos. 10 anos. Caramba. 10 anos. Tem o meu cunhado, ele trabalha com isso também. Não sei quais os módulos que ele tem mais especialidade, assim, mas a vida dele também foi inteira SAP. Tem as certificações também que consegue. É uma trajetória longa. É uma carreira. Eu diria que é quase uma graduação, na verdade. Se a gente for colocar aí de uma forma grotesca falando, assim, porque comparativos eu não gosto muito de realizá-lo, porque eu acho que cada segmento aí tem a sua necessidade, tem o seu estudo, mas é quase uma graduação. O tempo de estudo, o tempo de empenho que você coloca para aprender aquela ferramenta e os preços, às vezes, ultrapassam uma graduação. Sim, entendi. E até já que estamos, vamos. Esse lance dos preços a própria SAP, ela cria esses treinamentos e essas certificações e cobra por isso? Ou você tem instituições à parte que trabalham nisso? Como é que funciona esse negócio? A gente tem as duas partes, né? A gente tem a certificação que é feita pela SAP, então é como se... Vamos colocar aqui de uma forma para as pessoas entenderem melhor, para quem não conhece o sistema. Você pode estudar inglês em qualquer lugar do mundo. Sim. Mas existem apenas alguns lugares que te certificam como fluência de inglês. Verdade. No caso da SAP, você pode estudar SAP de qualquer maneira, autodidata, um curso que alguém está fazendo, disponibilizando, o meu próprio curso, quando eu coloco alguma coisa lá gratuitamente, mas para você ter uma academia SAP, para você ter um certificado de SAP, aí sim vai ter aquelas empresas específicas e claramente todas aí filiadas à SAP. Sim. Então, é legal você dar esse overview, porque você está falando com um público de RH, um público de remuneração, que não é o público necessariamente que trabalha diretamente, mas que recruta essa galera, que tem que fazer o pagamento. Mas aí é que vem o ponto.
tem gente de recrutamento que trabalha com SAP. Existe um módulo de SAP que Success. é o HCM, HCM. que é o Human Resources, que tem, ele praticamente é um módulo de SAP para RH, para que as pessoas que trabalham no RH consigam administrar as demandas e gestões delas dentro do sistema Sim. do SAP e utilizando no dia a dia. Então, assim, é uma pessoa de RH que trabalha com recursos humanos, com contratação, psicólogo, análise, demandas, mas às vezes ela tem que colocar as informações de como foi o candidato, quais candidatos foram, e tudo isso ela pode utilizar um sistema para fazer um envio de uma mala direta, de alguma coisa que seja específica aí dentro do módulo de recursos humanos, que tem vários âmbitos que a gente pode lidar, e existe um sistema de SAP para recursos humanos. Então a pessoa, talvez ela não programe o SAP, ela não crie, mas ela se torna usuária daquele sistema na hora de fazer algum registro. Sim. O Success Factors, acho que chama assim também, ele é um módulo do SAP ou ele é um produto à parte que está integrado no SAP? Já ouviu falar dele? Ele, na verdade, o SAP ele vai comprando empresas, ele vai juntando, ele vai fazendo. Vou dar um exemplo aqui básico para vocês. Muita gente fala de ouvir o SAP Ariba. Ariba, né? que faz parte de Ariba era uma empresa e SAP é uma outra empresa. A SAP comprou a Ariba para aumentar aí todo esse âmbito da área de compras que ela tem, da área de procurement, da área de gestão aí de compras. Quando foi feito isso, ela juntou aí, fez esse módulo aí, que não é um módulo, é um sistema agora. Um sistema, entendi. Que antigamente a gente usava o SAP MM, quando a gente está falando de compra, de requisição, mas aí quando ela fez a compra da Ariba, ela lançou esse software. E usou a marca, né? Exatamente, para não perder também a grandiosidade que o Ariba tinha. Sim. Você sabe que eu trouxe aqui o Bruno Andrade? O Bruno Andrade é um professor, um cara fera, ele trabalha na Qualtrics. E a SAP é dona da Qualtrics. A Qualtrics é um outro produto também que só faz avaliação, né? Ela mede experiência, melhor dizendo. Mede experiência tanto dos colaboradores, quando a gente fala de employee experience, né, experiência dos colaboradores, ou quando fala da própria experiência de clientes. A Uber utiliza a Qualtrics, a Disney, então também é SAP e eles usam muito dessa marca, eles não abriram mão dessa. As empresas, elas têm feito isso, né? Elas têm investido muito mais em tecnologia, em evolução. Se você parar para pensar, a SAP, ela tinha o produto dela, que é o SCC, né? Então, o SCC, ele tinha um prazo de validade de 20 anos. Então, a validade dele acaba agora, de 1º de janeiro de 2026. Perdão, de 2027, termina. Então, até 2026, as pessoas que utilizam o sistema da SCC vão ter um suporte da SAP. Aí a gente vê muita gente falando hoje em dia do SAP HANA, né? Por que as pessoas estão falando muito do HANA? Porque o HANA surgiu agora como uma nova opção. E o HANA tem uma validade até 2041, se eu não me engano. Entendi. Então é um suporte aí de quase mais 17 anos pela frente. O que a gente se implica novamente naquilo que eu falei. A gente vai evoluindo a cada dia. Quando teve o boom do SCC, foi lá para 2006, quando foi lançado. E 2006, eu não sei se você lembra, você deve ter mais ou menos a minha idade, eu acho que estou com 34. 35, estamos ali, hein? Um aninho. Estamos aí junto. 2006, você vai lembrar que foi mais ou menos aquele auge de Orkut, MSN. Fato. Aí foi surgindo, tipo assim, a internet já existia há muito tempo, mas no Brasil, em vários outros países do mundo, ela teve essa ascensão maior das pessoas terem acesso, das empresas poderem comprar lá para 2006, onde que pequenos e médios portos conseguiram investir. Foi quando a SAP viu a necessidade de incluir aí um novo software que alcançasse aí também a internet. E agora, em 2020, quando ela fez o HANA, tá tendo essa nova onda da tecnologia, né? A gente está falando de blockchain, inteligência artificial, de cloud, que a gente está vivendo tudo na nuvem ultimamente. Então, novamente, veio um novo software, que é o HANA, e assim por diante. Então, eu acho que tudo vai surgindo, não só na SAP, mas em várias outras empresas, de acordo com essas ondas tecnologias que a gente tem. Então, daqui a 5 anos, eu sei que o metaverso ele está aqui. As pessoas estão falando de metaverso, mas eu não vi o boom do metaverso ainda. Porque ele ainda não caiu no mainstream. Não é todo mundo que ouve falar que tem acesso. Eu acho que lá para 2025, quando todo mundo tiver acesso a esse metaverso, é que vai vir aquele boom. Porque até o momento, o metaverso
é uma coisa que eu digo que é para gente que tem dinheiro, Uhum. para quem tem condição. Uma pessoa aí do dia a dia, ela não vai nem saber o que que é isso direito, Uhum. entendeu? Ela não caiu aí no popular. Eu Uhum. acho que quando isso acontecer, vai ter esse boom novamente, que é o que vem acontecendo com a tecnologia. A gente já falava de inteligência artificial há muitos anos atrás. Uhum. É verdade. Lembra daquele filme A Inteligência Artificial, do Steven Ah, Spielberg? é. Desde daquela época, o filme é antigaço, desde aquela época já tinha essa conversa. Uhum. Mas para mim, a inteligência artificial ela foi dar um boom mesmo para a sociedade, para cair no mainstream, tem 2 anos. Sim. Ainda Então eu assim, acho que é isso que vai acontecer. E ainda assim é longe. bem, porque assim, toda a parte de desenvolvimento, isso tá nativo hoje, porque tem muito recurso que já se utiliza dessa ferramenta e a gente às vezes nem sabe, né? Então, e a Exatamente. parte do metaverso, eu concordo contigo, porque assim, eu acho que o nicho que tá experimentando, que já experimenta isso, e que na verdade já foi ganhando as habilidades para, é a galera dos jogos. Porque os jogos oferecem, de certa forma, esse outro mundo, né? Tem gente que vive essa parada. Eu olho a estrutura do Minecraft mesmo, que é um joguinho. Se parar pra pensar, à medida em que você cria o teu bonequinho, que você interage, que não é um jogo em que você tem vitorioso ou derrotado, mas é um jogo de construção, de elaboração, de É o interação. metaverso isso. Exatamente. Então, quando eu olho pra isso, eu falo assim, e eu até trouxe uma convidada aqui num dos episódios, que a gente falou muito disso. Falou assim, cara, o que é o metaverso? O que são as criptomoedas? Ela falou assim, posso dar um passo atrás? Vou te fazer uma sugestão. Entre no mundo dos jogos e você vai começar a entender o que é essa parada. Você vai começar a viver, né? Então, eu acho que, realmente, ele tá muito nichado. O que a gente vê de metaverso, acho que para a indústria, para as empresas, é participar de uma feira virtual, que você navega num negócio que não dá para você andar muito bem. Você fala, cara, mas não é isso, tem muita coisa, né? Total, porque assim, é igual eu falei, ela surge em algum momento, em algum lugar aquilo surgiu. Ele não é bem assim, orgânico do nada. Surgiu ali da parte de games, surgiu da Sim. parte do pessoal que está vivendo dentro de um computador. Aham. Como que eu aplico isso para pessoa que pega um ônibus de manhã para ir para o serviço, que mal teve condição de comprar um Super Nintendo na época, É. hoje já não faz questão de videogame. Não tem acessibilidade, não tem como você adentrar o metaverso na vida dessa pessoa assim. Aham. Sim. Então, por isso que eu acho que esse boom mesmo ainda vai acontecer. É. Agora, a gente já está mais inserido no âmbito da tecnologia, no LinkedIn principalmente, que a gente tem acesso a essas redes, a gente vai ouvir falar muito disso. Mas Uhum. eu confesso para você que eu mesmo não tenho conhecimento. Eu vejo, acho tão engraçado que às vezes eu vejo. Aí eu vou fazer uma crítica, as pessoas podem me julgar ou não sobre isso. Não existe especialista em metaverso, Uhum. porque não existe o suficiente de conhecimento sobre aquele tema, mas eu já vi gente se vendendo como especialista de metaverso. Uhum. E me dá vontade de falar assim, não é. Não É. existe. Não existe especialista de algo que a gente ainda não descobriu todas as vantagens e possibilidades. Para mim, especialista é aquela pessoa que vivenciou aquele momento por anos. Sim. E ela pode se tornar especialista. Metaverso não está no nosso mundo, não tem nem 2 anos direito. Sim. Se for parar para pensar, foi esse ano que começou esse boom de É. metaverso. Ano passado ainda estava mais ou menos, o pessoal estava tentando, e esse ano que o pessoal começou a fazer reunião em metaverso, fazer isso. Então, assim, não existe especialistas. Então, eu acho que as pessoas, elas tendem a achar que conhecem algo sem ter ainda um mínimo de estudo sobre aquilo. Uhum. É um estudo muito raso para você se colocar como especialista. Então, eu sempre falo, gente, não existe especialista daquelas coisas que surgiram em 2, 3 anos para cá. Uhum. Vai existir aquela pessoa, no máximo, com uma compreensão plena sênior, porque, assim, para ser especialista, a gente precisa desenvolver um estudo grande sobre aquilo, e não tem ainda. É. Ninguém sabe ainda o que o metaverso pode trazer para a gente. Você toca um ponto muito legal, porque a gente vê e tem essa discussão muito grande nas empresas. As empresas algumas têm o hábito de falar quanto tempo de experiência esse cara tem que ter. E quando olha para esses módulos que vocês estão, próprio SAP ou linguagens de programação, você fala, eu quero um cara com 6 anos de experiência. Você fala, cara, a linguagem não tem esse tempo de vida. Então não dá para usar Não. mais esse recurso como um limitador ou um gatilho, pô. De forma alguma. E se você parar para pensar, a gente está vivendo um momento muito bom e ruim para a tecnologia. Uhum. Muito bom porque a tecnologia ela está tendo o valor que ela deveria ter desde sempre, o que não foi dado no Brasil. Uhum.
É muito difícil você ver o ensino fundamental e o ensino médio investindo em tecnologia, o que já deveria estar acontecendo há anos, e eu digo isso tanto da escola particular quanto pública menos ainda, porque a gente sabe de todos os problemas aí com a educação brasileira. Só que ao mesmo tempo que a gente está entendendo o valor da tecnologia, nós não temos recursos para colocar na tecnologia. As pessoas hoje que estão empregadas, eu estou falando do ramo de SAP, mas eu posso obviamente, colocar, englobar em todas as áreas de tecnologia, vai faltar demanda de pessoas. Hoje em dia, eu falo uma coisa, às vezes as pessoas não concordam muito, mas elas ainda vão concordar, que eu acredito muito nisso, é que a tecnologia está tão enraizada na evolução da humanidade, que daqui para frente não vai existir pessoas se graduando. Eu formei em contabilidade. Daqui a pouco não vai ter uma pessoa formada em contabilidade, não vai ter um contador, vai ter um homem de tecnologia que formou em contabilidade. Vai ter uma pessoa de tecnologia que foi para a medicina. Vão existir tecnologias daquela área. A tecnologia, ela vive em tudo. Quem não sabe tecnologia hoje não está preparado para o futuro. Não importa se você vai formar em biologia, em educação física, em contabilidade, em medicina. A tecnologia de SAP, de vários outros RPs, está vinculado à gestão da contabilidade da área financeira. Tecnologia vive dentro da área de medicina, dentro da área de biologia, dentro da área de ciência. A tecnologia vive hoje na educação física, com todos os aparatos de robótica que estão existindo aí para melhorar a função do nosso corpo. Então, hoje em dia, a gente vai se formar em tecnologia e se especializar em uma área. Porque eu acho que todo mundo vai ter que fazer tecnologia e, posteriormente, escolher qual caminho. Tecnologia da contabilidade, tecnologia da medicina e assim por diante. Eu acho que esse é o futuro. Não vai ter essa graduação mais do dia a dia. Vão ser tecnólogos seguindo um caminho específico. Pô, essa tua reflexão é muito legal, porque se a gente parar para pensar a vida, eles transformaram muitas das coisas em matéria, né? Uma matéria. Então, isso é matemática, isso é física, isso é biologia. Só que a interação das coisas tem matemática, tem física e tem biologia, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, a tecnologia não é mais uma matéria, mas é algo de fato. Você sabe, cara, eu vejo a foto das pirâmides, por exemplo. Quando você olha aquilo ali, você pode olhar de diversas formas, mas cara, quanta tecnologia tem naquilo para pessoas sem caminhão Munk, cara, sem as coisas que a gente tem, conseguirem empilhar aquelas pedras e construírem aquelas coisas. Tem arquiteto, cara, tem muita coisa, cara, é muita coisa. Exatamente, é assim, a gente vive a tecnologia. É por isso que eu falo que eu queria muito que tivesse uma reforma da nossa educação. E eu tenho 3 coisas que eu acho que seriam fundamentais, que é educação financeira. Falta uma educação financeira para o brasileiro. Desde o ensino fundamental, a como poupar, ao que pagar, a ensinar essas pessoas a pararem de se endividar, sabe? Em empréstimos, em colocar a tecnologia, ensinar o benefício da tecnologia e uma parte aí de diversidade e inclusão. Porque tá faltando as pessoas aprenderem o respeito ao próximo. Fato, eu sinto que são 3 temas que são importantes para serem desenvolvidos desde o ensino fundamental. Não fala nem médio, eu acho que fundamental. E é claro que gradativamente ele vai aí aumentando a dificuldade e assim, a complexidade de informações, mas eu acho que desde o início as pessoas deveriam ser moldadas. Coisas, assim, no meu ver. Cara, você toca, assim, temas essenciais. A gente vê muita coisa, do parte de comportamento, antes de chegar à escolarização, tem muita coisa ali que você está dizendo. A gente aprender sobre a tolerância. Então, você está tocando num ponto que realmente tendemos a nos polarizar. Isso é fato. Você vê como está funcionando as coisas. As eleições vão deixar isso muito claro. Então, vai ter gente dos dois lados. Haverá conflitos a respeito disso. Se você é um idiota e o outro não sei o que. Você fala, calma aí. O Taleb tem um livro que é o Antifrágil. Eu não sei se você já leu, mas é muito legal. E ele vai explicar sobre esse antídoto, né, que a gente precisa, porque a gente só ganha anticorpo se a gente recebe algo que é estranho ao nosso corpo. O nosso corpo batalha em cima disso e ele entende essa parada, que é um lance de como é que eu tenho uma opinião a respeito de algo se eu não consigo ouvir a tua que é diferente da minha?
Então, como é que eu construo um raciocínio em cima disso? Puta, é lógico, a gente vai longe sobre isso. Mas realmente, cara, eu concordo absolutamente contigo, porque vira uma indústria de cancelamento e eliminação daqueles que pensam diferente ou que são Eu diferentes. odeio essa onda de cancelamento. É. Essa onda de cancelamento, pra mim, é idiota. Uhum. É idiota porque como eu cancelo uma pessoa, sendo que a base do meu pensamento é tentar instruí-la a mudar? Uhum. Como que eu não dou a oportunidade da pessoa poder melhorar? Sabe, qual é a lógica Uhum. de eu simplesmente cancelar alguém e não dar a oportunidade dela crescer, de ensinar? Nem todo mundo teve um segmento. É claro que hoje em dia vamos conversar que tem coisas básicas, né? Uhum. Tem certos temas que tá a um clique da tua mente e tem coisas de senso. E Uhum. mesmo essas coisas de senso, eu penso assim, da onde veio isso? Uhum. Por que a pessoa falou essa barbaridade? Qual é o contexto que levou ela a pensar dessa forma? Uhum. Será que não vale uma análise, não vale essa pessoa ter a oportunidade de se tratar, de ir no psicólogo, de conversar, de entender, de estudar, e daqui a um ano ela tentar ver aquilo de uma forma? Se eu falo que a gente está em constante evolução, eu tenho que entender que o erro da pessoa também é uma evolução. Uhum. Eu não sou o Felipe com os mesmos pensamentos de 5 anos atrás. Uhum. Há 5 anos atrás eu pensava coisas que hoje eu não tenho até vergonha, entendeu? Uhum. Porque eu evoluí, eu estudei, eu aprendi, eu me coloquei em lugares a qual eu não tinha a pretensão de ir. Eu saí de uma zona de conforto para entender melhor um pouco sobre a realidade do outro e assim conseguir ter uma avaliação melhor. É Uhum. igual, tipo, eu falo muito de diversidade, mas eu também falo de inovação. Não existe inovação sem diversidade. Uhum. Você não consegue inovar se você não tiver um público diverso, Uhum. porque senão você não está inovando, você está só seguindo o mesmo padrão da tua bolha. Para inovar, eu preciso de pessoas lésbicas, trans, héteros, cis, negros, judeus, brancos, de todas as Uhum. áreas, porque cada um vai olhar aquela linha de uma forma diferente. E Sim. cada um vai ver uma forma de melhorar aquela linha diferente da outra, porque cada um tem uma raiz, tem um mundo, tem uma essência. E é o Uhum. que não acontece hoje com essa polarização, É. nesse mundo de cancelamento. A pessoa falou alguma coisa, pronto, ela está excluída de Uhum. qualquer necessidade de evolução, de qualquer necessidade de aprendizado. Ela vai ficar para sempre marcado com aquela informação, sem ter a possibilidade de se desenvolver e de crescer. E eu não acredito que isso traga as pessoas para perto ou que isso ajude elas a crescer. Eu Uhum. acho que isso faz, na verdade, o contrário. Faz com que a pessoa se sinta repelida. E quando a pessoa se sente assim, repelida, ela, na verdade, pouco tem de querer aprender. É. Ela torna aquilo raiva, e então torna-se essa discussão. Eu, particularmente, tenho as minhas definições políticas muito centradas. Eu tenho plena clareza do que eu quero, de quem eu sigo acompanhando e Uhum. quem eu darei o meu voto, mas eu coloquei para mim que eu não vou abordar esse tema no Uhum. LinkedIn. Por mais que eu tenha muitos seguidores, eu descobri agora há pouco que eu sou o LGBT mais seguido do mundo no Ah, LinkedIn, é? no mundo não, perdão, do Brasil. Eu sou o LGBT mais seguido do Brasil no LinkedIn e um dos 10 mais seguidos do mundo. E eu recebi muitas mensagens se eu iria apoiar Uhum. um candidato específico, Aham. independente de apoiá-lo ou não, o que irei, eu não vou postar sobre, Uhum. porque eu tô numa fase que eu tô escolhendo as minhas batalhas. Porque tem muito Com pra uma lutar, né? sabedoria. É Hã? verdade. Tem muito se quiser, E né, cara? Mas não assim, tem energia pra isso, não dá, tem que focar, pô. e se parar pra pensar, quem conhece a minha história sabe que eu sou um LGBT, sabe que eu vim de um ProUni, que eu já postei sobre isso, assim, o pessoal sabe exatamente qual é a minha posição política, eu não Aham. preciso afirmá-la. Eu acho que de estar ali eu já estou me colocando. Então, assim, eu escolhi não, decepcionei muitas pessoas, elas queriam muito que eu adentrasse aí nesse meio, mas eu não achei necessário. Aham. Talvez eu seja, as pessoas: "Ah, você vai ser imparcial". Não, na verdade eu vou estar fazendo o que eu acho correto, que é escolhendo e direcionando exatamente, o Felipe. No LinkedIn, eu sou o Felipe pessoal e eu sou o Felipe profissional, não Aham. tem como eu separar os 2 vivem no Deu só uma travadinha, Felipe. e foi o que eu fiz.
Felipe, Perdão, deu só uma eu não. travadinha aqui, bem na hora. No LinkedIn você é o pessoal e profissional, e é verdade, você fez essa escolha e deu essa travada. Não sei se você falou alguma Sim. coisinha. É o que. A minha escolha foi que eu não quero trazer esse tema político Assim? pra lá. E tá tudo bem. Nas outras redes vocês vão ver muitas coisas políticas, se vocês me seguirem nelas. Mas lá, especificamente, eu escolhi não. Sim. Porque eu acho também que a gente tem que ter um nicho de sabedoria. Uhum. Você não pode falar tudo que você quer em todos os lugares. Sim. Fato. Você Você sabe. não É. pode falar isso. Não pode simplesmente dizer tudo que você pensa a qualquer hora. O nome disso para mim chama senso. Sim. Felipe, eu tenho muito para perguntar para você sobre tudo isso, menos de política, então eu não vou. Por favor. mas eu queria antes me conta, rapaz, quem é o Felipe dos Anjos Almeida? Onde é que você nasceu? Eu já stalkeei lá, mas quem tá te ouvindo ouve de você, mineiro. Conta um pouquinho tua história aí para Bom, todo mundo, cara. começar um resumo básico. Vai. Eu, na verdade, eu nasci em Teófilo Otoni, Aham. que é uma cidade do interior de Minas Gerais, mas eu fui lá só para nascer. Porque a minha cidade mesmo se chama Carlos Chagas. Carlos Ela fica Chagas, nunca ouvi mais ou falar. menos 1h30, 2 horas de Teoflotone. Ela fica entre Teoflotone e Nanuque. Isso é o quê? Ela fica no meio ali. E que Minas? É É norte, sul, nordeste de Minas. nordeste de É Minas, perto da Bahia ali. Da minha cidade até a Bahia são 1h30. 1h30, imaginei. Tô na Próximo. divisa. Uhum. Divisa mesmo. Então, o que que acontece? Quando eu nasci em Teoflotone, morei em Carlos Chagas durante tempo, depois eu vim para Belo Horizonte. Uhum. Acontece que como que eu explico isso? Eu sou filho da empregada que trabalhava na casa do meu pai. Entendi. Ele não me registrou. Achou que era um golpe. Então, até hoje eu não tenho o nome dele na minha certidão de nascimento. Mas eu fui criado pela minha mãe. E pela minha avó, que, pasme, é a mãe do meu pai. Que não me registrou. Ela não aceitou que o filho dela se comportasse dessa forma e quis me ajudar na minha criação Uhum. junto com a minha mãe. Minha mãe, posteriormente, casou, quando eu tinha 4 para 5 anos, Uhum. teve minha irmã, foram morar em São Paulo, e eu fiquei em Belo Horizonte sendo criado pela minha avó, mãe do meu pai, que não me registrou. Eu passei a minha vida inteira convivendo, não muitas vezes, mas sabendo da existência dele, convivendo com ele, tendo plena noção da existência dele, de que ele era o meu pai, eu era criado pela mãe do meu pai, mesmo assim ele não me quis me assumir, não quis me registrar, até que uns 2 anos para trás a gente teve um contato maior e ele resolveu me registrar. E eu falei que não aceitava, porque eu aceitei na minha vida, converso, a gente se troca informação, mas até mais por respeito da minha avó, né, que me criou e é a mãe dele, então acabei que a gente realizou um sonho dela, que era ver com que a gente voltasse a se falar, mas eu quis continuar com o meu nome, o dos Anjos Almeida, porque por muito tempo isso foi uma coisa bem chata para mim, sabe? Sim. Gente, reunião de colégio, não vão para reunião de colégio no Dia dos Pais, porque é péssimo para quem não tem um pai. Uhum. Nossa, você fica muito frustrado durante muito tempo. Essa frustração virou raiva, virou ódio, como todo pré-adolescente que somos. Depois, com os 18 anos, as coisas melhoram e a gente cresce. Então, hoje em dia, eu sou muito grato por não ter o nome. Uhum. Me deu força, me fez chegar onde eu tô, e foi assim que eu comecei essa minha vida. Só que o engraçado é que, no decorrer da minha história, eu sempre fui do colégio público. Uhum. Porque, novamente, eu sempre fui como o filho da faxineira. Uhum. Todos os meus primos formaram em colégios particulares. Uhum. A minha avó tentou me dar o melhor possível, mas ela é de uma época que a mulher nunca trabalhou e vivia às custas do marido. Então, a minha avó nunca teve um dinheiro de verdade dela para poder investir em mim. Quem tinha uma situação financeira eram os meus tios, era o meu avô, e assim, nenhum deles teve essa intenção muito grande de investir no filho da faxineira, né? Uhum. Por mais que a minha avó sempre me amou e me acolheu, e é a pessoa que eu mais amo nesse mundo, todos os meus primos foram para o particular e eu fui para o público.
Fui para o estadual, fiquei estudando com 17 anos. Na minha época, que é também a sua época, a gente não tinha o Enem dessa É, forma, que é hoje. A gente fazia era para faculdade normal, né? sim. Fiz, não passei. Faculdade Todos os pública, meus um primos, vestibular ali, né? faculdade pública normal, não passei. Meus primos terminaram o ensino médio. Um entrou para direito, a outra entrou para medicina, com Uhum, 17, 18 anos. Eu não. Já que eu não passei na universidade, ninguém ia pagar a minha faculdade, né? uhum, Então, fui trabalhar normal, trabalhando. Fui perdendo um pouquinho aí do ânimo, porque a gente pensa que a gente não vai. Eu fiquei muito. Eu passei uma fase muito ruim da minha vida, me comparando. uhum, Por que, que meus primos tinham e eu não tinha? A minha avó, nesse meio tempo, a única coisa que ela podia pagar para mim era um curso de inglês, uhum. né? Que foi a melhor coisa que ela fez na vida, você vai entender Faz o uma porquê daqui a diferença pouco. grande, pá. Vai lá. Ela me ensinou inglês, eu lembro que na época ela pagava R$ 49, que era muito dinheiro, Pode se você crer. parar para pensar, para Exatamente. Eu estudei na física, 2004. cara. É isso aí. A física também. A minha mãe pagava uns 80, 70, 80 paus. Era grana pra caramba, cara. Era muito dinheiro esse valor, então assim, ela conseguia isso de um dinheiro que ela guardava e não contava que pagava, né? Então ela ia me dando, e foi o inglês. Eu fiquei muito decepcionado durante o tempo, porque o que que acontece? Eu vi a minha prima formar em medicina, eu vi o meu primo tá formando aí em direito, apesar que ele já deveria ter formado antes, mas aconteceu uns. Aí que trancou, voltou, sabe, essas coisas, né? Uhum, E eu só fui entrar na faculdade com 26 anos de idade. uhum, Ela já tinha formado, e até os 26 anos, antes de eu entrar, eu falava: Nossa, mano, será que eu não mereço estudar? Por que, que eles estão recebendo eu não? Sabe? Aquela uhum. coisa. E nesse meio tempo, primeiro emprego, vamos trabalhar de telemarketing, vamos limpar piscina. Já limpei piscina, já catei pedra, já trabalhei de garçom, já fiz bartender, já fiz tudo. Telemarketing durante muito tempo. Então, assim, muitas coisas. E eu falei assim, começou o Enem, né? Essa coisa do Enem, de dar Uhum. bolsa. Depois de uns tempos eu falei assim, quer saber, eu vou tentar essa porcaria desse Enem. Tô Pô, eu formei com 17 anos no ensino médio, eu entrei na faculdade com 26, eu fiz o Enem com 25. Tinha 8 anos que eu tinha Uhum. saído, já não lembrava de porcaria nenhuma. Eu falei assim, fui com a zero, zero, zero perspectiva de passar. Ainda fui, quase que cheguei atrasado ainda, pra você ver a vontade que eu tava de ir pra fazer o Enem. 722 que eu tirei. Caramba, Não cara. foi uma nota ruim. Pois é, com tudo Eu que você nem tinha tava dizendo, estudado. caramba, ranqueou ali. A Essa minha nota te oferece. redação foi 890. Pô, então você já é um cara de humanas, né? Mas, ó, você é um cara de humanas, mas que tá dentro de SAP. Olha que coisa doida, não é? Aí é que tá. Eu sempre gostei de administração financeira. Uhum. O pessoal acha que contabilidade tem muito a ver com número, mas tem muito mais a ver com gestão É. e entender como é as coisas. Então, eu escolhi fazer contabilidade e eu consegui uma bolsa de 100% do Uhum. ProUni. Legal. Foi quando eu entrei na faculdade. Aí que vem o tempo. Eu entrei na faculdade em janeiro de 2016. Uhum. Eu estava desempregado. Eu fui demitido em novembro de 2015. Entrei em janeiro de 2016, tinha 2 para 3 meses que eu estava desempregado, então fui desempregado, eu pensei, pronto, acabou. Aí veio a notícia da faculdade, eu fiquei feliz. Eu moro em Belo Horizonte. Na época eu morava no Sion com a minha avó, Uhum. e a minha faculdade fica no centro de BH, exatamente perto da Praça da Estação. Sion, o que é? Um bairro? Sion É um é um bairro bairro. em Belo Horizonte. Belo Horizonte. Tá. Aí é mais ou menos uns 4, 5 quilômetros, 8 quilômetros, não sei. Direto, assim, o que acontece? A minha avó não tinha dinheiro para eu ir para a faculdade. Uhum. Então eu já não podia ir presencial. Aí a faculdade me deu a opção de fazer um semipresencial, onde eu faço um estudo EAD e só tenho que ir lá na segunda-feira Uhum. para ter as aulas de tutor e os grupos. E mesmo assim, segunda-feira ainda apertava financeiramente a passagem, porque ela tinha as contas de casa, a gente já não estava numa situação boa. E você Então tava o que que eu fazia? desempregado nessa época E também. eu estava desempregado nessa época. Eu descia a pé da minha casa até a faculdade, dava que uns 8, 9 quilômetros.
Uhum. e voltava de ônibus com o dinheiro que ela me dava, porque a faculdade era à noite. Então, para ir, eu saía de casa às 5 horas para chegar lá mais ou menos 6h30, que demorava 1h30 andando, e voltava de ônibus, que aí ficava muito tarde, mas a passagem de volta era tranquilo, tava ali. Eu fiquei fevereiro, março, abril, assim. Dia 2 de maio, eu fui contratado pela Accenture. Que legal, Eu já cara. sabia que ia ser contratado em abril, né? Uhum. Mas eu entrei definitivamente na Accenture dia 2 de maio, porque eles precisavam de alguém que fizesse o inglês, independente se eu tinha faculdade ou não. Eu ia trabalhar em um projeto que precisava do inglês. Que legal, hein, cara. Comecei lá ganhando um pouquinho a mais do que um salário mínimo. Hoje eu já fui promovido mais de 5 vezes dentro da Accenture, eu estou muito feliz com o cargo, com o salário e tudo que está acontecendo. Mas a coisa que me deixou mais feliz foi que eu ganhei um cartão BH Bus, que é um cartão de ônibus, que eu podia utilizar para ir e para voltar nos dias que eu tinha que ir para a faculdade, porque eu saía de casa, ia para o trabalho, saía do trabalho, descia para a faculdade, ficava na faculdade até 11 e depois ia para casa de novo, Uhum. sem ter que gastar dinheiro, porque estava dentro do cartão Que de passagem. legal, cara. Então me ajudava nesse rolê. Fiquei esse tempo todo estudando, e aí começou tudo. A minha entrada na Accenture e a minha entrada na faculdade, ela mudou tudo, porque eu já conhecia a SAP, porque durante um tempo que eu trabalhei como telemarketing dentro da Oi, Tinha a um gente módulo. utilizava o SAP em tinha um módulo e a gente trabalhava como usuário. Mas foi dentro da Accenture que o primeiro dia que eu cheguei lá, eles falaram: você vai trabalhar com SAP. Aí eu fui desenvolvendo todo esse meu conhecimento, porque eu sou uma pessoa de anotar muito. Eu acho que Uhum. cada um tem as suas características. Eu gosto de criar material. Eu vi um material de 90 páginas que às vezes eu não precisava utilizar todas elas. Uhum. A demanda que eu ia realizar era 5 páginas. Então eu ia criar um material com essas 5 páginas, anotando comentários de: se eu fizer isso aqui eu vou mais rápido, esse aqui vai ali que fica mais fácil, sabe? Uhum. Montando do meu jeito que eu ia descobrindo. E eu fui criando gosto por aprender. Aí juntou o fato que eu tinha acabado de entrar numa faculdade de contabilidade, estava trabalhando em um projeto que era voltado a contas a pagar, com o sistema do SAP. Meio que eles interligaram para que eu começasse a estudar mais e investir em SAP. Uhum. E foi investindo em SAP que depois de 2 anos, sabe quando você começa numa empresa e aos poucos você vai ficando velho e se tornando sênior? Uhum. E as pessoas que vão entrando novas, elas vão pegando auxílio com você, como eu peguei com uma pessoa que estava lá mais tempo, eu Uhum. comecei a treinar as pessoas. E eu fui fazendo material para treinar essas pessoas para a empresa. Até que chegou o momento que Me deu um estalo e foi, por que não? aconteceu. Por que não vender essa parada para outros? Não, mas é que tá, eu não vendi. Eu comecei a passar pelos projetos, até que eu pensei: por que não postar isso Uhum. no LinkedIn? Foi um lampejo na minha cabeça. Eu tinha criado, na verdade é porque eu achei muito bonitinho a forma que eu tinha feito o meu primeiro treinamento para apresentar para um número grande de pessoas. Aí eu quis alimentar o meu ego dentro do LinkedIn, mostrando que eu fiz aquilo. E fui e postei. Eu tinha 1.000 conexões, em uma semana eu fui para 15 mil seguidores. Caramba! Foi quando eu, foi o Uma que eu semana. entendi. E o Uma LinkedIn semana. fez toda essa entrega para você, então, porque era super relevante, muita gente queria essa parada. Aí que eu entendi que não tem nada de SAP gratuito ou com fácil acesso em português. Tem muita coisa em inglês gratuita. Em português não tem. E não sei se você viu os últimos estudos, só 5% da população brasileira fala português. Uhum. E desses 5%, só 3% é fluente. Então, assim, eu fiquei impactado. Porque, assim, como que pergunta minha, como que a gente está em um país que precisa tanto da tecnologia, que tem um crescimento tão grande de usuários de SAP, de pessoas usando SAP, e não tem ninguém para ensinar esse povo? Uhum. E os que tem, às vezes não está dentro do bolso da sociedade, porque é caro, é Uhum. caro, é caro e é caro. Aí eu resolvi criar. Eu não sei nem 20% do que o SAP promete hoje. Uhum.
eu estou aprendendo a cada dia mais. Eu não sou um consultor, eu não sou um especialista de SAP. Às vezes as pessoas me veem assim, mas eu não me vejo assim. Aham. Eu sei qual é a imensidão que é o SAP e eu sei o quanto eu ainda tenho para aprender. E eu sei o quanto ainda tem pessoas 20 vezes melhor do que eu, mas que elas não querem criar conteúdo e tá tudo bem, não é obrigação delas. Uhum. Eu quis criar, eu quis fazer, então eu vou ensinar aquilo que eu consigo. Uhum. Fui criando aos poucos um SAP para iniciantes. Na verdade, eu não tinha nem projeto. Postava quando eu queria, mandava o que eu queria. Em um ano, isso foi... em 2016 eu entrei na Accenture, meu primeiro treinamento de SAP eu postei em 2019. Foi quase 2 anos e meio depois que eu estava na empresa. Eu terminei 2019 com 60 mil pessoas me seguindo. Caramba, cara. Em 6 meses, fazendo a divulgação. Aí veio 2021, eu terminei o ano com 120, 140 mil pessoas. Esse ano eu já estou com 230 mil pessoas. Eu estou crescendo quase 10 mil seguidores por mês. Uhum. Quase 57 milhões de acessos por ano. Então, assim, é uma coisa surreal. Mas, ao mesmo tempo, muito gratificante. Sim. Porque mudou minha vida. Mudou minha vida total. E sempre fui do âmbito de ser gratuito. Aí as pessoas perguntam, é gratuito. Eu fiz um e-book. Fiz um e-book, é um Eu e-book vi o pago, e-book. tá? O e-book, ele é pago. Ele é pago, mas também porque a pessoa quer. Porque eu também, a quantidade de conhecimento que eu dou lá gratuito, ela nem precisava de comprar um e-book. Uhum. Ela compra e-book só se for para ajudar mesmo, para fazer algum projeto, que eu invisto esse dinheiro em outras coisas. Mas, assim, durante todo o motivo de eu colocar como gratuito, é sobre essa história minha. Eu queria muito entrar na faculdade com 17 anos. Eu queria muito estudar. Eu queria muito ter a oportunidade de poder crescer e de poder ser alguém. Uhum. E eu não tive, porque eu não tinha dinheiro. E eu não acho justo ver uma galera que tá querendo crescer e tá querendo fazer e não pode porque não tem dinheiro. Porque, para mim, a educação ela tem que ser gratuita. Ou se ela não tem que ser gratuita, ela tem que ser de fácil acesso a todos. E não é o que ocorre no Brasil, não é o que ocorreu para mim. As faculdades estavam muito além do preço. Hoje em dia a gente está com uma polarização muito maior de ensino EAD que cabe dentro do bolso da pessoa. Mas quando eu saí do ensino médio, eu estou falando isso de 2017 anos atrás. 2004. Ensino médio, você Pois saiu em é. 2004 ali, um ano a menos que eu. 2004 para 2005. Então, assim, uma faculdade não era menos de R$ 500, não. É, E o salário mínimo era quase isso. exatamente. Então, assim, não era barato. Quem pagava é quem tinha dinheiro. E não era o meu caso. Sim. Cara, Por isso o SAP para iniciantes é gratuito. e tem muita coisa que você disse, Felipe. Eu queria ir pegando os ganchos em algumas, assim, ao tempo, né? Vontade. À vontade. Então, a gente marcou 2 horas contigo, mas se prepara aí, cara. Meu, você olha hoje para a história da sua vida, como ela está sendo construída, e vê que esses momentos de extrema dificuldade, primeiro, deram a condição de você experimentar o mundo de uma forma diferente e possivelmente de você fazer algo pela vida das pessoas que se você tivesse entrado na faculdade aos 17, talvez hoje você não pensaria. Como você enxerga esse trabalho que a vida fez com você? De coisa amarga, difícil, né? Conta pra mim. Olha, eu nunca vou poder dizer como que seria, né? Porque acabei não vendo. Mas, assim, eu não cresci na base do amor. Eu tive muito amor de mulheres incríveis, mas eu cresci na base do ódio. E eu acho até feio falar isso, mas é a verdade. Eu não tô aqui para fazer falsa demagogia, não tô aqui para fazer um post de fanfic no LinkedIn de como as coisas ruins me fizeram uma pessoa melhor. Fizeram, mas foi a base do ódio. Sim. Foi a base da constante vontade de provar que eu era melhor do que os meus primos. Provar, não que meus primos são ruins, eu sou apaixonado pelos meus primos. Eles são pessoas maravilhosas. Da minha família são pessoas que eu mais amo. Mas não era o problema, era com eles. Era com como era lidado o tratamento entre nós. Entendeu? E foi na base do ódio, foi na base da rejeição de um pai, de querer mostrar 10 vezes mais que eu era melhor do que ele, de ter uma ascensão financeira muito antes, de conseguir conquistar a minha independência e mostrar que eu não preciso de ninguém. O que é mentira, porque eu preciso.
Mas naquela época era a minha vontade. Então, assim, eu cresci na base do ódio, na base do rancor, na base da amargura, e me motivou. Então as pessoas falam que o ódio só faz mal. Olha, para mim fez bem. Não sei. Talvez eu tenha uma personalidade que é fácil de lidar com a rejeição, porque eu fui rejeitado por muito tempo. Então, tem pessoas que talvez utilizariam isso como Marte, como uma vítima, como um motivo para dizer que era o motivo pelo qual não deu certo, mas isso para mim nunca foi uma opção. A minha opção sempre foi dar certo e sempre chegar onde eu quero. Aos poucos isso vai mudando. O rancor vai passando, o ódio vai passando. Quando a gente vai ficando mais velho, as contas vão chegando. O boleto, ele muda um cidadão. O boleto muda uma perspectiva, você para de pensar mais no outro, começa a pensar mais em como pagar essa conta. Você para de pensar nas coisas ruins e se preocupa mais em como fazer um projeto para ganhar dinheiro, em como desenvolver melhor. Se eu conseguir fazer uma pós-graduação, eu saí da faculdade já fazendo a pós. Hoje eu estou fazendo 2 pós-graduações. Felipe Você acha travou que de novo. cortou ou não? Cortou. Perdão. Por isso que você tinha que estar Então, aqui. Nós vamos fazer um outro que você vai vir aqui nesse estúdio, cara, porque essa internet não ajuda a gente. Você tem Nada. duas pós-graduações e parou bem ali, cara. Conta pra mim a partir daí. Então, eu fiz uma pós-graduação em contabilidade internacional e agora eu estou fazendo uma em marketing e mídias sociais por motivos óbvios, né? Estou começando a ficar essa fase de blogueira da minha vida. Agora que eu sou um famoso blogueiro, tá focando? Tá. Eu vou começar a fazer vendas assim. Não, mentira, estou fazendo uma outra dela. Então, eu acredito que me tornou uma pessoa mais empática. Aham. Me tornou uma pessoa que, se eu tivesse tido o mesmo rolê, as mesmas oportunidades dos meus primos e ter crescido da mesma forma, talvez eu estivesse financeiramente melhor do que eu estou hoje. Uhum. Talvez eu tivesse tido uma ascensão na minha carreira maior. Ou talvez não. Talvez eu tivesse aí, meia boca, num emprego mais ou menos, seguindo uma carreira normal, mas também não teria passado tanta raiva, tanta dificuldade na vida. Uhum. O que eu sofri durante esse tempo até eu entrar na faculdade, eu não desejo para ninguém. Sim. Porque a sensação de incapacidade que a gente fica, de querer algo e não poder, simplesmente por causa de uma questão financeira, é algo que eu não desejo para ninguém. E é um dos principais motivos que move todos os meus trabalhos e desenvolvimentos de estudos serem gratuitos. Uhum. Mas, assim, depois que as coisas começaram a caminhar, olha, eu acho que é muito difícil alguém me parar hoje em dia. Engrenou, cara. Você entendeu a receita. Cara, você tem um propósito que você tá deixando bem claro pra mim, pelo que você luta, sabe? E tua sinceridade é tamanha, cara. Porque você experimentou os dois lados, né? E o lado mais amargo e mais difícil. Eu vi várias postagens tuas, a gente vai dar aquela stalkeada necessária pra eu também puxar ganchos legais de comentar. E, cara, tem coisa que você posta, obviamente, que causa reflexão, essa divisão que a gente tá falando. Então, tem gente que chega moendo, e eu até separei uma pergunta. Como é que lida com as críticas? Como que você responde comentários no LinkedIn ou não? E você já tá deixando um pouco claro pra mim. Cada um se posiciona. Você disse no começo, eu não consigo entender como certas pessoas se posicionam e falam aquilo que falam. Porque a internet segura muito esse rojão também, né? No tete a tete, o cara se esconde atrás de uma tela e xinga, manda bala, faz o que quer. Você fala, meu, isso não transforma. E como é que você lida com isso? E você tá me dando essa resposta, cara, porque a vida já te colocou provas que são, eu não sei, são, muita coisa você já resolveu, muita coisa provavelmente tá na sua cabeça, muito dolorida, né, cara? Eu vou te falar uma coisa, para a pessoa me atingir hoje, ela tem que ser muito boa. Muito boa. Porque o que eu vivi na minha vida, vou falar uma coisa, nada supera a rejeição de um pai. Uhum. E nada supera a rejeição de um pai quando você convive e cresce com ele dentro da tua família e mesmo assim ele não te trata como filho, sabendo que você é filho dele. Cara, Não existe nada que uma pessoa vá me atacar na internet que vá me fazer sentir ruim, porque eu já passei todos sentimentos negativos de ódio, rancor e raiva que eu já poderia passar anos de idade, quando eu comecei a entender que ele era meu pai e ele estava dentro da minha casa e mesmo assim não olhava na minha cara e não falava comigo. A primeira vez que ele trocou uma palavra comigo foi quando eu fiz 18 anos de idade. Caramba. E nos vendo semanalmente, porque ele ia visitar a minha avó, que me criava, que era a mãe dele. Para posteriormente,
quando eu fiz 20 anos, ele ir morar na mesma casa que eu. Fiquei-se adentro. Então, eu saí de casa tem 2 anos. Tem quase 2 anos. Por 12 anos. A gente viveu no mesmo teto. Triste, meu. Então, assim, não tem nada que a pessoa me coloque na internet de agressão, de xingamento, que vá me agredir, de certa forma. Recomendo as pessoas a tentarem, não vão conseguir. Porque eu não sou fácil. Se isso não me abalou emocionalmente, nem psicologicamente, não é um comentário de alguém que nunca me viu na vida que vai me abalar. Por outro lado, eu consigo entender os comentários e as críticas de 2 formas. Uma crítica construtiva de alguém que viu uma oportunidade de eu melhorar, uma crítica de uma pessoa que não quer me ofender, mas eu vejo que faltou um conhecimento e é alguém que eu posso pegar na mão e tentar agilizar aquela pessoa e mostrar o meu lado, porque eu também quero chamar as pessoas para próximo, e a crítica da pessoa babaca. Que ela só quer te agredir sem fundamento e sem nada. Essa pessoa babaca é a que eu não dou atenção. Sim. Ou que eu excluo o comentário, ou que eu ignoro e deixo falando sozinha, porque eu só vou dar atenção para a pessoa que discorda de mim, mas que ela não discorda por agressão. Ela discorda porque ela realmente pensa diferente. E tá tudo bem pensar diferente. E tá tudo bem eu tentar mostrar para ela o meu lado, e tá tudo bem ela tentar me mostrar o lado. Ninguém vive uma via única. Nós somos plurais. Eu tenho uma coisa que é muito interessante de dizer, que é o seguinte: cada um vive uma realidade diferente da outra. Para alguém tirar um posicionamento específico, ela tem que ter um histórico daquele jeito. Você me pergunta, por que, Felipe, que eu não me sinto tão afetado com críticas ou com julgamentos? Porque, como você pode ver, a minha vida já foi muito dura. Eu já passei por situações que eram de extrema agressão emocional. Sim. Que alguém virar para mim e me xingar no LinkedIn ou alguma coisa, eu vou virar e falar assim, consegue fazer melhor. Me mostra algo novo. Quase que assim, né, cara? Não tem! E assim, no decorrer que eu te falei que eu fiquei aquele adolescente meio revoltado, porque se eu não passasse por uma adolescência revoltada, eu não era um ser humano, eu era um robô. Sim. Então, assim, uma hora minhas emoções iam aflorir e eu ia ter uma revolta na minha vida, porque foi tudo junto. Foi a minha descoberta em ser uma pessoa gay, a ausência de... Sabe, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, assim, tive aí um surto, ele aconteceu. Como quase todo adolescente vai ter algum surto na vida, mas é fácil depois. É clichê falar, mas maturidade. A vida, ela te coloca isso e depois as coisas melhoram. As coisas vão... Eu comecei a ficar mais calmo, eu comecei a entender. Quando eu falo que hoje eu entendo as minhas lutas, eu tô querendo dizer que quando eu tinha com 22, 23 anos, eu ia bater boca com esse povo. Eu ia responder, eu ia xingar, eu ia mandar... Pode falar palavrão no seu podcast? Pode, à vontade. Eu ia mandar a merda, eu ia, sabe? Ia fazer o caralho a 4. Hoje em dia, não mais. Qual é a vantagem? Porque ao invés de eu colocar minha energia xingando o cara que tá me fazendo uma crítica totalmente vulgar e agressiva, eu não foco minha energia naquela pessoa que me criticou com pautas que podem ser debatidas e argumentos legais e coisas que talvez a crítica dela vá mudar meu pensamento. Meu pensamento, ele não é fechado. Eu tô aberto à mudança, eu tô aberto a mudar aquilo que eu acredito, se eu ver que a crítica que ela me trouxe tem um fundamento. A gente está aqui para se comunicar. Com essas pessoas eu perco meu tempo batendo papo. Que não é nem discutindo, eu acho que é trocando energias, trocando informações. O restante eu só ignoro. Hoje eu ignoro mesmo. E quando eu vejo que tá demais, eu bloqueio ou eu apago. Aí vem, mas você apagou meu comentário. Eu falo assim, sim, o LinkedIn ainda é meu. Eu ainda tenho o poder de deletar e colocar do que eu quiser. Não gostou, faz uma postagem sobre mim, me xingando e me marca, pra eu ir lá e curtir. Eu não posso ficar longe desse evento falando mal do Felipe. Cara, que legal, cara, esse posicionamento. Essa era uma das perguntas que você ia falar, porque me conte um pouco desse... Eu queria entrar mais nesse tema, mas eu quero deixar você muito à vontade nesse... Principalmente em tudo que você tá expondo, cara. Né? Eu quero que você fale agora dos top 20 influencers, o título que você tem, como é essa responsabilidade. Mas antes de você falar isso, eu quero dizer pra você, cara, eu sou pai de 2 meninos.
O Benjamin e o Caleb, cara. E você contando essa história, eu tô me compadecendo, eu tô tentando entrar e eu tô sentindo... Cara, eu tenho uma responsabilidade sobre a descendência e aí cada um vai entendendo o jeito que, né? É. Mas se um dia eu chegasse a engravidar uma mulher que não tem relação nenhuma comigo por algo extremamente sem sentido, cara... Eu digo, não há como abandonar, né? Eu penso hoje, e é isso que você tá dizendo, Felipe, eu tô sentindo essa parada, porque eu tenho eu já coloquei isso como algo pra mim, a responsabilidade sobre a descendência, o que eu tenho que olhar. Então, eu olho pra isso e eu agradeço você dizer isso, cara, porque você deve, às vezes, representar milhares de pessoas que não conseguem botar essa parada pra fora. Você sabe disso, eu acho que você já deve ter orientado muita Olha, gente, cara. de acordo com as últimas pesquisas, no Brasil nós temos 5,5 milhões de certidões de nascimentos onde o Sem pai pai. não existe. Porém, a gente sabe que o número de pais que registram, mas Mas ainda não tá assim são nem aí, ausentes ou sumiram, é muito grande. muito. E eu fiz uma postagem, eu não sei se você chegou a ver, falando sobre a decisão que eu tomei de não tê-lo no meu registro, depois dele ter me procurado. Cara, eu não vi. Eu vi uma postagem, mas que você fez um comentário em alguma coisa, mas essa especificamente eu não vi. Eu vou depois dar até uma checada, cara. Depois você pode colocar, só você pesquisar meu nome e colocar pai, a palavra pai, que você vai ver. A primeira vez, na verdade, eu sou uma pessoa muito aberta no LinkedIn. A primeira vez que eu postei foi há 1 ano atrás, Uhum. quando aconteceu de fato o convite, eu disse não, e depois eu postei de novo esse mês, relembrando que já está fazendo 1 ano que isso aconteceu. Cara, E tô vendo aqui assim, agora, divulgou pra caramba. Tô vendo vários sim. sites repostaram, cara. Tem uma com a sua. Meu, que doido, cara. Você fez uma foto, uma montagem com RG muito doida, assim, né? Tô vendo. Não, uma montagem é o meu RG. E tem uma foto. Disso aqui. Poxa, cara. Meu pai E me assim, procurou é depois uma de coisa. 33 anos pra me registrar e eu disse não. Uau. Sim, muita gente achou que eu fiquei com rancor, que eu deveria dizer sim. Por que eu deveria dizer sim? Para agradar as pessoas? Ou eu deveria dizer sim porque é o certo? Ou eu deveria fazer aquilo que a minha consciência vai fazer com que eu me sinta melhor? Será que não está na hora de eu começar a pensar no que eu quero de feliz para mim, Uhum. ao invés de tentar agradar umas pessoas? Uhum. Porque quando ele sumiu por 33 anos, ele pensou naquilo que era de feliz para ele. Uhum. Eu aceito ele na minha vida, a gente conversa, a gente passou. Quer ver? Hoje é terça, né? Domingo eu tava lá, na casa da minha avó, que ele tá morando com a minha avó ainda. Domingo eu tava lá com ele. Segunda eu tô lá com ele. Às vezes ele me manda mensagem falando: eu preciso da sua ajuda para cadastrar o negócio da TV a cabo, que eu não sei, eu vou ajudo, porque, querendo ou não, ele já tá chegando perto de 60, também tecnologia não é algo forte nem para ele, nem para minha avó. Aí Então, fica assim, velho, eu né? Não consegue. ajudo, eu converso, eu brinco, eu rio, mas eu tenho o direito de não querer o nome Sim, cara. mais. Sim. Eu, durante muito tempo, eu quis. Depois que eu te falei que o ódio me moveu, eu comecei a ver isso como um incentivo para estar onde eu tô. E não sei quando foi que essa chave virou, que eu parei de me sentir mal ao ver a identidade vazia, e eu comecei a me sentir bem Uhum. vendo ela vazia. Eu não sei quando. Para mim, foi aos poucos, foi muito orgânico. Eu olhava, às vezes eu tinha vergonha de apresentar minha identidade. Uhum. Que as pessoas sempre pedem, filiação. Aí vinha lá, mãe, pai, aí eu, desconhecido. Aí a mulher do que eu, desconhecido. Sabe? A palavra desconhecido me acompanhou muito. Uhum. Até que, nome do pai, você não tenho. Desconhecido, moça, tá vendo? Em branco. Hoje eu não tenho vergonha, hoje eu não me sinto mal. Hoje pra mim é um motivo de orgulho, porque, pô, minha avó e a minha mãe são sensacionais, Uhum. sabe? Sim. Pô, a mãe do cara que não me registrou querer cuidar de mim e peitar e colocar o filho pra fora de casa e não aceitar que ele faça essa merda, Uhum. e vem e cuida do neto e faz tudo isso, mesmo a família toda indo contra no início, poxa, eu tenho que ter Sim. muito orgulho Sim. dela, eu tenho que ter muito orgulho da minha mãe, Uhum. que achou que estava indo com uma pessoa legal que naquela época enganou, sabe? Os perdões, eles acontecem. Sim. A vida coloca isso, o tempo passa, mas pra que eu quero um nome agora? Tô bem, meu nome tá ótimo, olha onde que eu cheguei com ele. Cara, é... que bom, assim, ó, eu vou dizer que a tua história
Mexe com os meus pensamentos. Não tem um convidado aqui que a gente não entra um e sai outro depois da conversa. Eu sempre agradeço todos eles que passam, porque você também me transforma. Essa chance da gente passar 1 hora e pouco junto, 2 horas, transforma um ao outro, né, nas condições que a gente tem. Eu reflito muito sobre uma história. Tem uma história na Bíblia, quando você pega Abraão engravida uma mulher que trabalhava na casa com ele e tem Ismael e depois Isaac. Cara, e quando você lê aquela história, assim, a história passa por algumas cenas que também são muito complicadas, que reflete um pouco disso, de falar assim, esse não é o filho, não era pra ter feito, então esse é um erro, isso é... E eu falo, cara, a você contando essa história pra mim, eu começo a refletir sobre a vida do Ismael, cara, que fala assim, pô, esse cara sofreu pra caramba. Imagine você ter o teu pai, mas não ter. Você tá com o teu pai do teu lado, mas não é ele que diz que você é... Cara, que coisa doida. Por que fazer isso, né, cara? Porque você vê, dentro dessa própria assim, história do judaísmo... Ser quem eu sou. Ser quem eu sou. Igual eu te falei, cresci na base do ódio. Sim. Não tenho um crescimento bonitinho de flores de fanfic de LinkedIn, de como eu superei isso aos 12, 13 anos de idade e me tornei uma pessoa melhor. Tornei a pessoa melhor porra nenhuma. Cresci foi com raiva, com ódio, com rancor. Aos poucos melhorou. Aos poucos eu fui focando em mim, eu fui entendendo que odiá-lo não ia fazer eu crescer na vida. Que ter raiva dele não ia fazer eu entrar na faculdade. Sim. Que eu tinha que conquistar as coisas pelos meus méritos. Sim. E deu certo. Cara, então vamos mudando o assunto. E na Accenture, então, você começa numa posição, mas você vai para desenvolvimento, área de negócio, você se torna uma analista de negócio, acho que dentro da própria ferramenta. E hoje você caminhou para marketing digital, você é um consultor você é um influencer que agora faz consultoria na Accenture. É isso mesmo? Conta um pouco, como que é essa posição, cara, que você tá? Então, eu comecei na Accenture, igual eu te falei, como um assistente, aí fui desenvolvendo analista pleno, um analista júnior, analista pleno, um sênior, tudo aí voltado na área de contas a pagar, finanças. Nesse meio tempo, eu fui desenvolvendo o trabalho no LinkedIn. Aos poucos, eu ia ganhando uma visibilidade no LinkedIn e a empresa notou. O que eu sou muito grato, porque quando eles notaram que eu estava crescendo com a temática de SAP, eles me trouxeram para a plataforma de SAP da Accenture para trabalhar lá, para aprender mais, para estudar. A Accenture dela investiu em mim, claramente. Aí, quanto mais eu crescia, mais eles viam uma oportunidade. Até que um gestor, que é o diretor da Accenture, Adriano Regis, ele virou para mim e fez um convite. Olha, Felipe, eu queria chamar você para trabalhar direto no setor de technology, na área de technology, com marketing de influência de SAP, né? De vincular o SAP e Accenture dentro do mercado de trabalho. E para isso eu vou tirar você de delivery, né? Que é tirar de projeto, de atender cliente, para focar só nisso, e a gente vai criar um cargo para você na Accenture. Eu sou o primeiro cargo que foi criado na Accenture no mundo. A Accenture tem 700 mil funcionários, e o cargo de influência de strategy só eu tenho. E eu recebi esse cargo. Então, automaticamente, a minha vida, na verdade, é continuar com a disseminação do SAP e tornar uma pessoa que traz aí todos os cases de sucesso que a Accenture faz junto com o SAP. Não só aí para um possível match com clientes, mas principalmente para mostrar todas as possibilidades que a empresa tem. Na verdade, como portfólio, né? Sim. Eu sou um case de sucesso. Você é um garoto propaganda, isso é verdade. Sua imagem ele tem que ser associada a esse tema, a empresa viu uma grande vantagem. E você também, né? Assim, eu particularmente, com falsa modéstia, eu acho que eu sou uma pessoa bem-sucedida hoje em dia. Se for parar para pensar, eu tenho muitas outras metas que eu quero conquistar, mas levando da onde eu saí para onde eu tô, eu posso me considerar uma pessoa de muita sorte. Não sorte necessariamente, muita batalha também, porque teve muito esforço meu, não foi só sorte, não. Mas, assim, tem muita gente que se esforça também e às vezes não tem a opção e a oportunidade que eu tive. Então, assim, teve uma sorte ali também encaminhada de eu poder ser visto por uma empresa que eu gosto muito e essa empresa me abraçar e investir em mim e eu ter várias pessoas aí no decorrer da minha trajetória dentro da Accenture que viram uma oportunidade de poder me incentivar, né? De aumentar o meu... que aconteceu junto com a Accenture.
Cara, que legal isso. Tem um amigo que tá aí na Accenture e trabalha na área de remuneração, mas é tão grande que talvez acho que é difícil você conhecer muita gente assim, né? Renan Veríssimo, ele saiu da carreira e foi para aí. Mas depois você procura, deve ter uma rede interna de vocês ali, você coloca Renan Veríssimo. Aí você vai procurar, esse cara trabalhou com a gente até ano passado aqui na carreira e tá com remuneração aí. Mas eu fico, cara, eu olho pra isso e vejo. Eu entendi a palavra sorte quando você disse. Tem um livro que chama O Andar do Bêbado. E é muito curioso que ele vai tratar a maneira como as coisas acontecem na vida e ele coloca o acaso. Então, quantos acasos existem para juntar essas coisinhas? Tá vendo do inglês que você falou para mim, Emerson? Presta atenção. Minha avó fez um investimento em mim nesse negócio e ele vai fazer a diferença lá na frente. Fez naquele projeto que te chamou, não é faculdade, vem para cá porque eu quero essa parada aqui. E como isso tudo transita. Então, a conhecer essa língua no momento exato, depois as coisas vão... Cara, tudo isso está fora do nosso controle. É muito legal porque tem pessoas que chegam à conclusão e falam, eu conquistei essa parada, eu cheguei aqui sozinho, não sei o quê. Eu tomaria, assim, nossa, um cuidado enorme. Por quê? Porque a condição que eu tenho de fazer as coisas que fiz, sabendo que eu tinha o controle das mínimas coisas, assim, torna tudo o conjunto da obra final, tipo, cara, teve muita gente que trabalhou nisso, não fui eu. Não fui eu sozinho. A sorte que é a combinação desses fatores. Teve? Claro que teve. Não é possível, cara. Não, eu bato no peito que eu cheguei aqui. Pare. E eu digo que eu acho que até a rejeição que eu tive foi um fator para estar aqui. Talvez eu fosse uma pessoa totalmente diferente. O inglês que ela investiu, porque ela não tinha como pagar uma faculdade, talvez assim, se ela tivesse pago a faculdade, talvez eu não tivesse feito o inglês. Porque ela teria que escolher entre um e o outro. Sim. Talvez o fato de eu não ter o dinheiro para completar uma faculdade e ela só poder pagar um inglês que era mais em conta, era exatamente o que eu precisava, porque eu só fui contratado na Accenture por causa do inglês. Do inglês, cara. E a habilidade, e é o que você está falando da faculdade, a gente tem toda um entendimento disso, do poder que tem essa habilidade, essa hard skill, né? Esse conhecimento técnico. Então, isso é muito legal. Então, nessa posição hoje, você é um grande influenciador nesse tema, porque é de muito interessante para a Accenture formar profissionais dessa linha, conseguir projetos nessa linha. Então, você tem esse envolvimento todo. Dentro dessa questão do seu uso de imagem, a Accenture, ela tem influência ou você tem toda a liberdade? Você tem uma assessoria da parte deles que também quer trabalhar esse ponto? Como que funciona essa relação nesse ponto, Felipe? Eu tenho muita liberdade. Eu tenho uma carta branca bem legal para a parte de construção de conteúdo, de poder falar. A Accenture, ela nunca me pontuou nada do que eu devo ou não fazer. Claramente, eu tenho que seguir regras. Eu não posso postar nada aqui em volta de cliente, né? Eu não posso falar coisas que falem mal da empresa. Coisas do senso lógico básico, né? Mas eu tenho, sim, acesso a pessoas, tanto de mídia, de marketing, de ação, para poder tirar dúvida. Não é sempre que eu os utilizo, tá? A maior parte das coisas eu faço por minha conta, mas assim, se eu precisar, eles estão ali para dar todo o meu apoio. Ainda mais agora, eu me tornei a segunda pessoa mais seguida do mundo no SAP, e é do mundo mesmo. Caraca. Eu sou o único representante das Américas. Tu bate os recordes muito doido aí, né, cara? Assim... Eu ultrapassei o CIO, que é o presidente da SAP, o Christian Klein. Eu me tornei a segunda pessoa mais seguida no LinkedIn de SAP no mundo inteiro. Eu sou o único representante das Américas. O resto tá tudo na Europa e na Ásia. E eu tô lá em segundo lugar representando a bandeirinha do Brasil lá. O único brasileiro também na lista do top 10. E o único americano, né? Porque não tem ninguém dos Estados Unidos. A única pessoa das Américas sou eu. Cara, tu é o rei do SAP. Você sabe que enquanto eu converso com convidados, eu fico pensando assim, como que esse episódio tem que chamar, né? E aí eu olho pra você, desde o começo você falou assim, cara, é o menino do SAP. Não tá... Cara, hoje você tem mais seguidores que os caras... O rei do SAP já ouvi falar várias vezes também. Vai ser o rei do SAP. Vou colocar você com uma coroa assim, ó. Eu vou escrever o rei do SAP na thumb do episódio, a gente vai dar muita risada. Cara... Que legal. Olha que as pessoas... Porque, na verdade, eu sou a pessoa mais seguida do Brasil, né? E a segunda do mundo. Eu só tô perdendo pra Wouter van Houten, que ele é um holandês que trabalha pela Capgemini na Índia. Caramba, então... E ele é um super consultor conceituado no mundo inteiro.
Depois dele sou eu, depois é o vice-presidente da SAP e depois o presidente da SAP. Você já conheceu essa galera toda? Que você tá falando desses de... Já bateu papo com eles? Porque eu imagino que vocês estão dentro do mesmo mundo agora, né, cara? Já, assim, pessoalmente não, porque a Sim. gente está em localidades muito diferentes. Eu não tive essa oportunidade, quem sabe um dia eu tenho. Mas no dia que eu ultrapassei o presidente da SAP, eu mandei para ele, te passei. E um tanto de E aí? É uma coisa saudável, porque o que acontece? Para a SAP é maravilhoso Uhum. ter alguém Claro, como cara. eu falando do produto dele bem. É o que você... Exatamente. Para a Accenture é maravilhoso ter eu disponibilizando tudo isso, utilizando, Uhum. quase como menino propaganda. Mas imagina, a SAP é um serviço, um produto que eles vendem. Uhum. Ter alguém falando tão bem do sistema, ensinando o sistema e fazendo as pessoas se interessarem pelo sistema, pô, é um marketing gratuito que eles estão tendo. Uhum. Fato, cara. Ainda mais no Brasil, que tem um crescimento aí de quase 30% no trimestre, no último trimestre, da SAP Brasil. Sim. Que outra coisa. E eu tenho uma coisa minha também, que eu sou cara de pau, tá? Eu não sou tímido. Eu não sou aquela Notei. pessoa que fica com vergonha de chegar e falar. Teve um dia, a Adriana Araújo, ela é a presidente da SAP Brasil. E eu tava afim que ela me seguisse. Queria virar a conexão dela no LinkedIn, mas, pô, mano, presidente de uma das maiores empresas do Brasil, a mínima chance que ela vai ter de ficar olhando DM de LinkedIn, vendo comentário. Eu falei assim, mas quer saber, eu vou. Eu virei pra ela um dia e falei assim, ô Adriano, tudo bem? Meu nome é Felipe Almeida, eu faço isso, eu tenho um projeto de ensinar SAP Te gratuito. conheço. Você tem que me... Não, aí eu falei assim, você tem que me conhecer, eu sou sensacional. Você tá perdendo a oportunidade de conhecer meu projeto, que ele é maravilhoso. Eu super falando bem de mim mesmo pra ela, né? O Ela não eu devia já pensar. Ela tenho, né? começou a rir. Não, eu cheguei pra ela, você tá perdendo a oportunidade de me conhecer, Adriana. Sabe? E deu certo, ela riu, ela me respondeu, ela viu a conexão. Magazine Luiza, Luiz Helena Trajano, ela me mandou uma mensagem no dia que eu falei com ela. Romeu Zema, que é o governador de Minas, me seguiu. João Dória, que é o governador de São Paulo, me seguiu. O Lula me mandou uma mensagem semana passada. É o cara, Eu meu. falei assim, É o cara. tem umas pessoas que chamam ou que me adicionam que eu fico pensando assim, meu Deus do céu, não tem nem roupa pra vestir. Viu? Como que é É a rotina engraçado. de um influenciador do LinkedIn, então? Conta pra mim, você tem programação de publicação de conteúdo agora, porque tem engajamento? Você tem um apoio do próprio LinkedIn na leitura dos teus indicadores? Porque eu imagino que esses caras são top voices, vocês devem ter um aporte legal do LinkedIn, não tô falando nem em grana, mas pra vocês entenderem métricas de leitura dos comentários. Tem tudo isso? Você tá olhando pra minha cara e fala, Emerson, não tem nada de... Como que é essa parada? A gente tem algumas métricas que também eu acho que são disponibilizadas aí para quem tem o prêmio, né, do Aham, LinkedIn, é uma coisa mais tranquila, não é nada demais. Eu tenho um gerente do aham, LinkedIn, a qual eu posso mandar um e-mail, conversar sobre algum problema, sobre alguma situação que eu queira fazer. entendi. Eu tenho o apoio da visibilidade, né? Então, as pessoas que são top voices, que elas são creators, elas têm aí um acompanhamento maior do LinkedIn Notícias e dos redatores, até Aham, mesmo para destacar notícias ou temas que a gente vai falando. Ontem mesmo eu falei sobre a Anitta e sobre o prêmio do VMA, que eu achei importante trazer essa pauta, porque eu gosto também de falar sobre uma cultura de diversidade. E a minha pauta, ela foi destacada pelo LinkedIn Notícias, então tem Eu várias vi, vezes que cara, isso ocorre. foi ontem que você postou? São mais de Foi. 10 mil likes, reações, né? Eles chamam de reações, né? E teve comentário Isso. pra Acho que o caramba. maior que eu tive de reação foi 50 mil. 50 Mas, mil. assim, as postagens, assim, das visualizações, das impressões, a postagem que eu menos tenho impressão, geralmente vai uns 50 mil pessoas. Aham, As que vão normal, vai em 100, 200, mas tem muita postagem minha que ultrapassa 1 milhão de visualizações. Então, aham, assim, virou uma coisa frequente por causa desse apoio. E, uhum. é claro, a gente tem, na verdade, um acompanhamento deles de um assunto da semana. Então, toda quinta-feira a gente já recebe Pô, com que louco uma isso, antecedência cara. Pra qual é falar a sobre aquilo. pauta do tema que vai estar bombando na semana que vem para eles. Entendi. Então, eu posso ter a escolha de querer ou não falar sobre o tema. Entendi, entendi. Então, cara, isso é muito interessante, porque eu vejo, o YouTube tem um trabalho muito, muito grande assim nessa linha. Eu ouvi muito de outros criadores de conteúdo. Nós somos nada no YouTube, nada em qualquer rede, mas a gente tá fazendo o trabalho que a gente quer fazer com o propósito que a gente acredita, né? Mas é muito legal isso porque eles criam essas tendências de conteúdo
conteúdo a serem discutidos. Pergunta, a da Anitta tava nisso ou não? Foi uma parada que você falou, não, eu quero comentar sobre ela, do Não, prêmio. mas aí que tá. A Anitta, ela não tava, porque o da Anitta foi uma surpresa. Ninguém sabia que ela iria. A gente sabia que ela ia fazer a apresentação e a gente sabia. E até então, por apresentação, não era algo que eu queria tocar no assunto. Aham. Mas quando eu vi que ela ganhou, e por ser a primeira brasileira a ganhar esse prêmio, e o discurso dela, eu achei importante noticiar, porque o que que acontece? A população tem um preconceito muito grande com a Anitta. Uhum. E é um preconceito que vem de 3 viés. Funk, que eles acham que a sensualização, Uhum. a parte do funk, a parte dela mostrar o corpo, ela ser sexualmente explícita, Uhum. incomoda muita gente. Que tem todo um tabu aí sobre a sexualidade que as pessoas têm uma dificuldade de lidar. Uhum. 2, porque ela é mulher. Mulher, por si só, ela já sofre uma represália do mundo normalmente. E 3, pelo viés político. Uhum. Desde que ela posicionou aí o seu apoio ao Lula à esquerda, metade da população que a gente vive hoje num país totalmente polarizado entre direita e esquerda, começou a atacá-la até mesmo, não porque não tem alguma coisa com ela, mas só porque ela se posicionou dessa forma. Uhum. Então, assim, existe esse viés. Então, eu quis abordar, na verdade, o fato dela ter ganho um prêmio que o Brasil nunca ganhou anteriormente. Uhum. Ponto. Só isso. Não me importa quem ela vota, não me importa quais são os precedentes, se eu gosto ou não do gênero musical a qual ela está aplicando. Eu posso não gostar, vai ter quem gosta, gente. Uhum. Aquela mulher, ela não está fazendo só sucesso e ela não está vendendo à toa. Se ela está ali é porque tem quem está comprando. E se tem quem está comprando é porque tem quem goste. Sim. E se você não gosta, parabéns. Lide com isso, que você não gosta e outras pessoas vão gostar. Como eu não gosto de algumas coisas, e tá tudo bem. E a vida que segue. Só que eu nunca entendi a crítica voltada à sensualização. O porquê ela não pode ser sensual. O porquê ela não pode realmente rebolar a bunda. O quê? O que existe? Por que não? Sim. Por que um homem pode escrever sobre sexo? Por que um homem pode fazer atrocidades sexuais dentro de um palco? Pode usar drogas, pode morder cabeça de morcego, pode, sabe? Tem várias histórias de roqueiros e de pessoas aclamadas por toda a sociedade como astros do rock, que já fizeram coisas inimagináveis, de partes de drogas ilícitas a partes sexuais no palco, que são endeusados pela sociedade. E muitos deles eu gosto, tá? Não tô falando mal, não. Eu gosto muito de rock, mas eu sei da história e eu sei de muitas coisas que aconteceram que é bem pior do que uma mulher tá rebolando a bunda. Porque ela é criticada e eles não. Sim. Eu acho que a posição que qualquer um escolhe estar quando está em evidência e quando é um influenciador, e a influência traz muito disso, né? Você ganha um poder enorme, mas também você vai enfrentar muita gente. Você vai ter que ter opinião, e a opinião diverge de outras pessoas, né? Esse ponto vem dentro... Quanto mais você é visto, mais o pessoal te martela. Muito. É aquele negócio... Tem, acho que um negócio que é prego que não se destaca, leva martelada. Tem um negócio assim? Que falam? Que prego que se destaca, leva martelada. Minha avó sempre falava esse ditado. Eu posso estar o destaque que eu for. Se você começa a fazer um pouco de sucesso, vai ter 80% de pessoas te amando e 20% te odiando. Você vai dar atenção para os 20%. É isso que eu tento não fazer. Isso, exatamente. Dar atenção para quem tá gostando. O Pondé tem um posicionamento muito parecido. Então ele também, tudo que ele escreve, etc., ele fala, minha opinião tá aí, já coloquei, fala o que quiser, meta boca. Eu não respondo à rede social, eu não me apego a essa parada. Por quê? Porque ele tá direcionando em cima do propósito que ele estabeleceu. Vamos em frente na caminhada, né? Esse ponto da Anitta, eu vi a postagem, né, que você colocou. E assim, são realmente, eu acho que tem formas de pensar. Eu, por exemplo, não sou fã da música, do estilo, etc. Mas como empreendedora, ela tem uma parada que, cara, muita gente tinha que entender, que é a seguinte. Ela entendeu o movimento da massa e ela sabe produzir conteúdo e ela sabe engajar e ela sabe fazer essa parada. Cara, do ponto de vista profissional, quando eu olho pra essa parada, eu falo assim, ela entendeu o funcionamento da parada. Todo mundo que consegue fazer isso? Não.
Pouquíssimo. Cara, você pega o Whindersson Nunes. Vamos pegar olha, pessoas influentes que conseguiram. É um cara que entendeu também essa parada. Sei lá, o Danilo Gentili. O Silvio Santos. Tá vendo que eu tô olhando personalidades diferentes, de coisas diferentes, porque eles falam, eu sei como as pessoas se movem e eu vou gerar conteúdo para atingi-los. Do ponto de vista, óbvio que você não atinge todo mundo. Então, aqueles que você quer como alvo, alimente-os. Esse é o grande ponto. Então, cara, eu olho para isso e digo, esse é meu ponto de vista a respeito do que eu tenho para ela. Eu acho que o ponto da sexualidade que pega bastante, que é o que você colocou, a gente tá num momento hoje em que nas brigas, melhor, a palavra não é briga, mas acho que nos posicionamentos em que a mulher quer colocar, por exemplo, a mulher nos comerciais de cerveja, quando elas apareciam só de biquíni, etc., fazendo a promoção, começa uma luta, fala, não, a mulher não é pra isso, etc, etc. Mas o ponto que você tá colocando é, por que não? Então, por que ela também não pode fazer uma propaganda de cerveja? Porque, afinal de contas, é o corpo dela. Ela toma a decisão de fazer o que quiser. Ela representa todas as mulheres fazendo aquilo? Não necessariamente. Não existe ninguém que represente todas as pessoas do mundo. Nem Deus representou todas as pessoas. Para quem lê a Bíblia sabe exatamente como isso. Ele não agradou a todos. Não é um ser humano. Nós que vamos agradar. O que eu acho que a gente tem que ter é respeito. Ela não está roubando. Ela não está matando. Ela não está fazendo mal a ninguém diretamente. A não ser que você se sinta mal vendo ela rebolando a bunda, aí, sinceramente, vai no psicólogo, que aí não é um problema dela, com a sua reação perante a atitude que ela tem. Ela só tá dançando e fazendo um estilo musical que, por si só, tende a ser mais sexual. Tende a ser muito mais dessa maneira. E tá tudo bem. Você não gosta, você não consome. Eu aprendi para mim que eu prefiro muito mais usar a barra de rolagem e passar para a próxima postagem do que dar foco e energia para algo que eu não quero. Se eu não gosto de alguma coisa, eu sigo. Porque o algoritmo, hoje em dia, ele é um saco. Se eu comentar naquilo, aquilo vai voltar a aparecer para mim várias vezes. Separar o dedo ali, né, cara? Ele já entendeu. Ele fala assim, opa, manda mais para esse cara, manda mais. Então, já vi que eu não gostei, paro de seguir, dou bloco, sigo a minha vida, porque não faz sentido. Ou as pessoas não entendem. A pandemia, eu acho que ela trouxe uma coisa muito importante pra gente. A vida é muito rápida. No piscar do olho, você tá morrendo. Daqui a pouco pode acontecer alguma coisa e acabar. Não coloque a sua energia em coisas que não te faz bem e que você não curte. Foca teu pensamento, foca tua energia, foca teus comentários, foca tua leitura para coisas boas. Coisas que vão te acrescentar e você queira aprender. Porque se você passar metade do seu tempo criticando e falando sobre coisas que tu não gosta, você vai atrair isso de volta para você. A partir do momento que eu entendi isso, minha vida mudou. Sim. Porque para mim, eu acho que muita coisa do que você recebe é do que você joga pro mundo. Eu concordo, cara. A gente tem que impulsionar aquilo pelo qual a gente tá caminhando. Então, qual é teu alvo? Meu alvo é esse. Então, vamos embora, vou participar. Eu acho que... E eu pego no ponto, de novo, que a gente conversou, Felipe, lá no começo, que é, cara... às vezes eu sigo e busco informações no que é avesso àquilo que eu tô vendo ou a posição que eu tomei, justamente para continuar reciclando meu pensamento, sabe, cara? Eu preciso saber. Sim. Você sabe que o lance da música, eu sou muito doido. Eu não sou um cara que tem um posicionamento assim, cara, eu sou rock and roll, já era. Eu sou rock and roll, acabou. Então, assim, principalmente o cara de marketing, você tem que consumir muita coisa. Então, eu gosto de um samba. Eu gosto, às vezes, né, uma música clássica, apreciar. E eu gosto, assim, de um pop, né? E agora eu tô umas semanas, assim, que tô ouvindo muito Michael Jackson, porque meu moleque tá tocando bateria e ele começou de novo. Aí, cara, foi um momento de relembrar. Falei, puta, que legal esse cara. Ele falou, Michael Jackson, pai, foi um cara fera. Eu falei, bicho, Felipe, pra você ter noção, ele fez a ruptura no tempo, no estilo musical. Então, esse cara, ele tem uma influência enorme em pessoas que se posicionam hoje na cultura pop. Só pra você entender. Totalmente. Aí ele fala, caraca, mas eu nem sei o que é. 7 anos de idade, ele fez 8 agora, mas não sei o que é isso que você tá falando. Eu falei, calma. Aos poucos nós vamos entender. Vamos entender isso. Então, assim, eu gosto de consumir as músicas pra entender o que tá levando. Sabe esse lance de entender o que tá movimentando as pessoas? Isso é muito legal. Então, assim, você fala, mas você é um cara que não fechou uma opinião. Lógico que sim. Mas, cara, eu quero entender o comportamento de consumo. Faz parte da minha... de branding, que eu gosto dessa parada. Então...
Eu não posso abrir, eu não posso me apegar a uma parada e falar, eu não quero saber do que é isso aqui. Deixa eu cancelar essa parada, bloquear. Não, deixa eu entender mais esse negócio. Eu preciso, cara. É porque você tá vivendo a realidade do que você trabalha, né? É. Então, assim, eu acho que se as pessoas tivessem um respeito e elas soubessem como portar com aquilo que não agrada a elas, eu acho que o mundo seria mais prático, entendeu? Uhum. Porque eu acho que o ser humano tem um ego muito grande. O ser humano tende a achar que o mundo gira em torno Fato. dele e da realidade dele e do que ele acredita. E não é assim. Porque se for assim, cada ser humano tem um próprio universo. Uhum. Então cada um vai ter uma opinião. Então você vai concordar em algumas coisas, vai discordar em outras, e assim segue a humanidade. Então, assim, seguir respeitando, para mim, é o ponto de partida. Porque às vezes eu realmente não vou entender. Às vezes eu vou te achar um babaca. Mas tudo bem. Porque vai ter gente que vai me achar babaca também. Uhum. O que não pode é você faltar com respeito um com o outro. É. E eu acho que isso falta. E na rede social isso tem uma amplitude muito maior. Uhum. Porque muito se fala na rede social, mas pouco se falaria na vida pessoal. É. Então, a internet trouxe essa aproximação das pessoas, mas também trouxe esse local onde a pessoa acha que pode fazer qualquer coisa. Sim. Que não tem lei. Que ela pode falar qualquer coisa e que não vai acontecer nada. Porque, pessoalmente, talvez ela não fizesse isso. É. E não faz, Então, cara. Você é âmbitos. covarda, esse é o ponto. A grande maioria fala assim: você tomaria uma atitude como essa? Porque, cara, por que você vai adjetivar uma pessoa? Ah, esses caras, né, o Karnal, por exemplo, ele fala muito sobre isso. Partiu pra adjetivação, meu amigo, você já perdeu a conversa, porque é o ponto. E aí ele trabalha os dois Total. pontos, que é o que você fala também, que é muito legal, que ele fala assim: ô seu careca, esse careca é um otário. Aí ele fala assim: bom, por que eu vou me apegar? Porque careca eu sou mesmo. Então ele fala sobre isso. Pô, então. E o otário? O otário eu não sou, cara. Porque, vamos lá, eu passei uma vida inteira me dedicando a aprender sobre tanta coisa e a questionar. Pô, isso não é um perfil de um otário. Ah, então acho que não é pra mim. Tchau. Entende o ponto que o cara faz dessa autorreflexão muito importante? Mas é. Que assim, cara, A gente se sente muito agredido à toa. É. Cara, mas ó, eu admiro vocês que têm uma exposição muito grande, admiro do ponto de vista de vocês têm que ter um tratamento psicológico individual muito legal, porque esse ambiente de exposição ele é hostil pra caramba e, cara, não é fácil não. O sucesso, eu vejo tanta gente que sofre com essa parada, né? Você pega uma Amy Winehouse e fala assim, cara, por que essa mulher chegou... Cara, porque lidar com a exposição a esse ponto, tem gente que não vai, cara. O Michael Jackson, por exemplo, desde pequeno, então eu passo um fim de vida à base de remédios fortes pra caramba, depressão pra cacete. Você fala, por quê? O sucesso é gostoso? Não é. Tem gente que não teve escolha, ele é exposto. Tem gente que entra nesse caminho. E ao mesmo tempo, quando você entra, você tá dentro dessa mesma máquina de exposição Pô, mas, assim, você citou a Amy, mas a Amy, ela era borderline, né? A borderline é praticamente o oposto de uma pessoa psicopata. Uhum. A pessoa psicopata, ela não gera emoções, ela não gera sentimentos, ela não tem qualquer tipo de emoção por nada. Então, para ela é muito fácil ela ser fora da lei, ela fazer algo inescrúpulo, ela ser uma pessoa nada afeta, né? que nada afeta. Se ela matar uma pessoa, tá tudo bem, ela vai ter isso. E o borderline, ele na verdade são pessoas que sofrem demasiadamente com as emoções, muito mais direcionadas. Então é uma pessoa que a emoção dela é muito mais. O que o psicopata não tem de emoção, o borderline tem transbordando. E é a pessoa que, quando ela é borderline, ela tem que aprender a lidar com essas emoções para não deixar essas emoções tomarem conta da vida dela. Pro fato dela não sentir tanto uma coisa que era tão pouca, né? É o famoso tempestade em copo d'água. É o dia normal de uma pessoa borderline. Então eu acho que isso, juntando com o término e o amor que ela tinha pelo aquele cara, transformou. Para você ver que até pessoas brilhantes, com talentos incríveis, estão propensas a sofrer coisas a caírem comuns. Por coisas comuns, como o dia a dia. Muito, cara, é Então, verdade, bicho. Não, a gente tem que trabalhar muito com psicólogo. Eu falo que até um psicólogo precisa de um psicólogo. Conversar com alguém é importante.
Desabafar é importante. E principalmente se colocar numa posição de aprender, estar aberto a conhecer um pouquinho melhor sobre si. Aham. E eu, principalmente, que é o que eu falo, que é entender que às vezes a gente está errado. A gente tem uma dificuldade de aceitar que a gente está errado. Eu mesmo. É um ego, eu não quero mostrar que eu tô errado, aí vai mostrar que eu sou fraco, aí vai mostrar que eu sou... Não, às vezes eu tô errado. Tô errado várias vezes, na verdade. Eu tô mais errado do que certo, ultimamente. Mas é verdade. Quando eu acerto, que ótimo, tem uma repercussão bacana, mas para aquilo ali dar certo, não, eu errei pra caramba. Aham. Pode Não. crer. Então, assim, não é esse sentimento, tem uma chavinha. Por exemplo, eu tenho um fluxo no LinkedIn, né? Eu chamo de sisteminha, porque eu trabalho com postagens, né? Uhum. Eu descobri mais ou menos como funciona para ter um engajamento maior de acordo com o meu perfil. Aham. Eu só posto de 7 da manhã às 9 ou de 7 da noite às 9 da noite. Você Isso não já me vê mapeando o postando em outro teu horário. perfil. Óbvio que isso não é um comportamento geral, porque provavelmente tem pra Não, de outros, né? forma alguma. Aham. Esse é mapeando meu perfil. E uma coisa que eu entendi as pessoas não aguentam mais textos robotizados. Aham. Conversar de uma forma mais humana, às vezes com uma gíria, às vezes com um ditado, trazendo mais esse diálogo Uhum. para uma conversa mais informal, como se estivessem sentado na mesa do bar, são as postagens que eu tenho o maior número de engajamento. Nossa, cara, é muito legal você falar isso, cara. Porque realmente eu concordo. Eu acho que essa prova um pouco da linha de por que podcasts entraram tão assim no hype da coisa. Porque justamente são conversas que não é aquele jornalista, é aquela parada. Vamos bater um papo? Vamos bater um papo, cara. Vamos falar da vida, vamos As falar da... pessoas sentem verdade. Aham. A gente estava, infelizmente, acostumado com uma realidade muito engessada. E essa realidade engessada, ela vinha frequentemente com casos de mentira, Aham. de pessoas não contando umas verdades, de uma enganação para tentar vender um produto, de uma forma de articular aquela fala para que você subentendesse algo. A gente sabe que tem muito disso Uhum. no marketing brasileiro. Não o marketing das agências, mas o marketing do povo mesmo. Aham. Da gente, como pessoa, de tentar querer passar uma perna de um jeitinho brasileiro. Aham. Então, toda aquela coisa que vinha muito embasada, muito engessada, muito careta, remetia a isso. E eu vejo que as pessoas gostam muito mais hoje do tete-a-tete. Uhum. Do bate-papo. A gente tá conversando. Sentir que você tá falando com a pessoa mesmo, real, que ela não Sim. tá ali fazendo uma postagem para 40 mil pessoas, que ela tá ali conversando com você. Uhum. Por mais que seja para 40 mil pessoas, ela tem que dar a impressão de que aquela fala é para você. Uhum. Fato. Que é uma coisa que eu aprendi. Eu sempre falo no singular. Eu falo você. Pra Uhum. pessoa que lê achar que é pra ela. E não pra todo mundo, apesar que eu sei que várias pessoas vão ler ao mesmo tempo. Aham. Legal. Você conversa com o indivíduo porque no fim das contas é ele e a tela. É uma Ele... pessoa que tá lendo. Exatamente. Cara, isso são sacadas super interessantes porque você entendeu essa parada. Você entendeu que tem um ouvinte do outro lado pedindo por A algo. pessoa quer ser ouvida. Ponto é isso. Ela quer ter atenção, ela não quer ser só uma pessoa que vai te dar um like. Porque aí vai parecer que eu tô ali só pelo like deles. O que não é mentira, porque eu preciso dele para desenvolver meu serviço. Mas ele tem que ser visto também, não é uma via de mão única. Sim. Ele tem que ler e consumir meu conteúdo, mas eu também tenho que fazer ele querer ler meu conteúdo. Sim. Eu tenho que abraçar aquele leitor. Eu tenho que fazer aquele leitor se sentir especial, se sentir único. Eu quero trazer ele para uma rede. Eu quero tornarmos amigos. Mesmo que a gente nunca tenha se visto, eu quero que ele entenda que ali é uma porta que a gente pode dividir um tema. Eu não quero só simplesmente chegar, segue aqui o número do treinamento. Não, oi, gente, como é que tá? Bom dia para vocês. Minha DM tá aberta, quem quiser perguntar algo. Dia tal, eu vou fazer isso para tirar as dúvidas de vocês. Mas quem precisar antes, segue aqui um contato de e-mail meu, sabe? Trazer aquela pessoa para falar, eu tô aqui, eu não sou inalcançável, eu respondo, sabe? Não é o alecrim dourado ali do LinkedIn que ninguém nunca vai ter uma resposta. Não, se mandar uma resposta, eu vou comentar. E a gente vai trocar meme, e eu gosto muito de meme. Então, assim, às vezes eu respondo com meme, aí a pessoa já se sente melhor, porque ela acha que... Porque quando você conversa de meme é com um amigo, né, pô? Eu, pelo menos... Pô, tem amigo meu que eu converso só com figurinha. Pô, a minha esposa, é exatamente... Então,
Não, eu respondo as pessoas da mesma forma que eu respondo um amigo meu de muito tempo. Porque se eu quero que aquela pessoa faça parte da minha vida, eu tenho que tratá-la como eu trato meus amigos que fazem parte da minha vida. Aham. Legal, cara. Meu, você tá me fazendo refletir sobre muita coisa, né? Você tocou no ponto da figurinha. Eu e minha esposa, assim, a gente tem umas paradas. E amigo também, porque tem umas que são muito boas, né, cara? Você olha e fala, pô, gênio. E você trata um amigo assim, não é? Pô, claro, velho. Direto a gente vai Então troca por que muito. que Cara. por que que você não responde um seguidor seu da mesma maneira? É. Porque se ele é seu seguidor e ele está consumindo seu conteúdo, ele provavelmente tem uma admiração por você. Uhum. Ou vocês têm uma admiração mútua. Por que que vocês não se tratam como amigos, como você trataria um amigo seu de verdade? É o que eu faço. Pode E eu crer. acho que foi isso que juntou um vínculo maior das pessoas que me seguem. E muitas dessas pessoas eu sigo, eu converso por DM, eu chamo para bater papo, elas me pedem conselho. Eu não vou responder na mesma hora, mas eu tiro um dia da semana para responder todas as minhas DMs. Fico 2, 3 horas lendo e dando dica. Mas é isso que faz eu criar o vínculo, porque eu não criei essa rede sozinha. Eu não cheguei onde eu estou sozinho. Se eu estou aqui hoje, é porque tem 230 mil pessoas me seguindo. Chama rede, E eu vou né? dar atenção para elas. É. Exatamente. Pode crer, cara. Meu, muito legal isso que você tá falando, essa espontaneidade, essa naturalidade com que trata, porque hoje as pessoas não são idiotas e elas sacam exatamente isso na produção de Não. conteúdo, né? É legal que a arquitetura também reflete isso. Antigamente a gente botaria um teto de gesso, assim, para cobrir os fios e encanamentos. Hoje, quando a gente vai num prédio, o que a gente vê? Fios e encanamento passando e eles fazem parte. Quer dizer, essa exposição. Um cara famoso, ele já não é tão distante, porque ele tem um Instagram. E de repente você começa a seguir e você manda uma mensagem e ele resolve ler a tua mensagem e responder. E você fala, cara, esse cara tem 10 milhões de pessoas que o seguem e ele respondeu a minha mensagem. Tipo, pô, é um ser humano que tá do lado, peida, sofre, acontece tanta coisa. Então Que é o que eu falei de fazer a comunicação humanizada. Eu não estou falando com o computador, por mais que eu esteja escrevendo de um. Estou falando para um ser humano com sonhos, com metas, com almejos, que às vezes precisa de uma palavra de apoio, que foi demitido, que não tem dinheiro para entrar numa faculdade, que está passando dificuldade com o filho, e que às vezes você tratá-lo como ignorância ou ignorá-lo vai só piorar aquela situação que ele já tem. Então, tenta ter uma comunicação que auxilie aquela pessoa. E outra coisa, eu sei inúmeros termos técnicos. Eu trabalho com SAP, trabalho com isso. Tudo que você vai postar que seja em inglês, abre um parêntese e coloca o significado em português. Tudo que você vai postar que é uma sigla técnica, abre um parêntese e explica ela. Torne a sua comunicação inclusiva. Porque não é todo mundo que teve a oportunidade de ensinar o inglês, ou de saber um espanhol, ou de saber aquele termo técnico. Sim. E eu acho que isso também auxiliou o SAP para iniciantes ter tido tanto sucesso. Porque eu fiz questão de explicar cada sigla, cada termo em inglês, colocar onde eles iam pesquisar, abrir parênteses. A gente está falando da palavra cloud. Gente, para quem não sabe, cloud é nuvem em inglês, para significar isso, isso e isso. Porque ao mesmo tempo que eu ensinava o sistema, eu ensinava o inglês. Para a pessoa, vamos falar de cloud. E a pessoa que nunca estudou inglês, nem vai saber como falar a palavra. E às vezes eu escrevia ela, sonoridade dela é claude. Para não ter erro. E eu explico. E eu explico assim nos meus treinamentos. E a pessoa fala, nossa, Felipe, que legal, eu não sabia falar essa palavra, obrigado. Ou, Felipe, eu te admiro, ou, Felipe, aquilo. Eu falei assim, gente, eu estou fazendo, acho que o básico, que é o quê? Comunicação inclusiva. Eu não estou descartando ninguém. Eu estou colocando todos no mesmo barco. Para algumas pessoas, vai ser um texto raso, porque ele já sabe demais? Vai. Mas ele vai entender da mesma forma que a pessoa que não sabe. Para mim é o importante. Sim. Do consultor ao iniciante. Todos vão entender o que eu estou falando. Que show, cara. Um cara autêntico. Botou o coração à prova aqui no... Felipe, o que é que você gostaria de ter falado que eu não te perguntei? Porque você vai ter que vir pessoalmente no estúdio pra gente gravar um dia, não um longe do outro, mas porque eu sei que você tem uma parada assim que eu vi que você escreveu já, desse lance do distanciamento, de quanto as coisas digitais botam longe, você tá o tempo inteiro falando das proximidades, né? Mas me diga, cara, isso vai ter que ficar pra próxima conversa que a gente pode armar aqui, né?
O Bruno Lacerda já veio aqui também. Eu sei que vocês são influenciadores juntos no LinkedIn. O Bruno, aliás, que faz A gente foi eleito Top Vice junto. Top, exatamente. E ele gosta das tiradas muito sensacionais que ele manda, assim. É um cara também que... O Bruno é uma das pessoas mais ácidas que eu já conheci na minha vida. Muito, cara. Muito, velho. Ele veio aqui no episódio, um humor mano. muito específico e muito debochado. Muito, que eu cara. adoro. Muito, cara. E ele consegue, com genialidade, transpor isso para mensagens que você capta em 3 segundos, 2 segundos, que são as... É muito louco isso. Eu cara. adoro o conteúdo dele. Assim, eu sou muito fã do conteúdo dele. E eu adoro, que é uma coisa mais engraçada, eu adoro os comentários que ele deixa das postagens das pessoas. Pra mim, é melhor ainda do que o conteúdo em si, porque o comentário chega a ser mais ácido e mais brincalhão, é o que eu mais gosto ainda. O que, da verdade, na vida, não sei se acontece com você, mas às vezes a gente não gosta nem de uma matéria pela matéria, a gente já vai direto pro comentário, porque é lá que a gente... Eu não eu é... totalmente. Pô, não é isso, cara. Hoje em dia é assim, cara. Eu sou leitor de comentário assíduo. Porra, cara, hoje em dia não tem como você fugir do negócio desse, cara. Mas, ó, então a gente podia casar uma coisa que eu não falei, que você perguntou, pra completar, é que eu tenho um projeto que chama Transap. Que é um projeto de empregabilidade, onde eu ensino tecnologia igual o SAP normal, só que para pessoas travestis e transexuais, totalmente gratuito. E depois eu busco parcerias com empresas de tecnologia para colocar essas pessoas empregadas. Esse ano a gente já conseguiu 19 vagas para pessoas travestis e trans no mercado de trabalho. Cara. Elas saíram do curso já empregadas dentro da área de SAP. É isso que eu esqueci de falar. Que legal, cara. É um trabalho... Quanto tempo você tá fazendo isso? Porque eu acho que eu cheguei a ler alguma coisa a respeito. 2 anos. 2 anos. Fiz o ano passado e esse é o 2º ano. Quantas pessoas você mobiliza nisso? Porque assim, eu não sei se todas que fazem o curso vão pra vaga. Quantas pessoas? Todas. Então já Todas. faz... É critério quase que da formação ali. Vamos formar e mercado de trabalho. Eu só abandono, nem abandono é uma palavra feia. Eu só termino a mentoria de treinamento de tecnologia quando elas estão empregadas. Entendi. Ano passado foram 14, que foi o primeiro ano. Esse ano eu já estou com 19 empregadas e tenho mais 8 trabalhando. Cara, que movimento. Não é muita gente, mas já é alguma coisa. É isso que, em tudo que a gente faz, a gente se apega muito a esse indicador estético, indicador de vaidade, que é o like, view, mas a verdade, às vezes a gente transforma 3, 5, 10, e isso é o que, na verdade, tá ligado muito ao propósito. Né? Se todo mundo se preocupasse em mudar uma pessoa do lado, tava resolvido o problema, pô. É muito doido. É isso, é a única coisa que eu esqueci de falar. Felipe, pô, deve ter muito mais outros. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar marcar. Se você gostou do bate-papo, a gente pode pensar um dia de fazer um bate-papo e trazer você e o Bruno, que são caras, são influenciadores, que tem um negócio, e a gente casa uma conversa especificamente sobre isso. Imagina aqui no estúdio, seria muito legal ter vocês repetindo. Onde que é o estúdio de vocês? Cara, nós estamos no interior do estado de São Paulo, uma cidade que chama Indaiatuba. Não sei se já ouviu falar. Indaiatuba eu conheço. Conhece, pô? Então... Conheço, Campinas, do lado de Campinas, exatamente. Estamos aqui, é uma chácara. A gente tá ao lado, cara, assim, a gente tá ao lado do aeroporto de Viracopos, você tem noção. É mais fácil o cara que desce em Viracopos chegar aqui, que ele leva do aeroporto aqui 10 minutos, do que realmente chegar, às vezes, em algum lugar de Campinas, que ele vai levar muito mais tempo, né? Então a gente tá aqui no interior, cara. Vamos tentar, então, fazer um bate-papo assim. E aí a gente marca uma conversa maneira, a gente dá muita risada aqui. Eu não sei onde o Bruno tá agora, mas vamos pensar num negócio desse que acho que ficaria um bate-papo muito bom. Eu não sei também onde que o Bruno tá, não. Das outras vezes ele transitava bastante. São Paulo. Eu não me lembro agora o último lugar que ele tava lá quando a gente fez a conversa, mas foi ano passado. Foi no começo do ano passado, cara. Então, mas nós vamos descobrir, nós vamos casar uma conversa boa. Sou muito grato a você, Felipe, pela presença. Que isso, querido. Pela autenticidade, por ter compartilhado uma história, cara, muito difícil, mas de muito aprendizado. Sou muito grato, velho. Muito obrigado mesmo, tá? Eu que agradeço. Qualquer coisa pode me chamar várias vezes, adorei o papo. E a gente vai conversando aí. E você, se você gostou do episódio, compartilha, você dá like, faz o que você quiser, manda pra longe essa conversa, porque agora ela é tua, não é mais nossa. Valeu, até o próximo e tchau!